galera, sejam todos bem-vindos ao podcast da Feira Arte, eu sou o Diegão. Boa noite, rapaziada, Tio Lu na voz, estamos aqui no podcast Feira Arte, mais um dia. E aí, meu nobre, como você tá? Só alegria, tranquilidade? Já aproveitando, te parabenizando. Aniversário do tio Lu hoje, tá 19 ficando experiente. 19 de podcast ele tem, rapaziada. Família, ó, tava com saudade de vocês, é muito legal estar com vocês mais uma vez. Hoje eu vou deixar as honras pro Diegão apresentando os convidados. E vamos lá, né? A gente tá com duas pessoas aqui, eu acho que são os mais famosos da cidade. Seria? Tem a grife, os caras têm a grife. Aqui é camisa 10, galera. Aqui é camisa 10. A gente tá muito feliz em estar recebendo hoje aqui o Tigrinho e o Thaís. Salva de palmas para os nossos convidados. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Quem começar se apresentando? Obrigado aí pela oportunidade, o Lu, o Diegão. Fica à vontade, Tigre. Só queria falar algo aqui. Vocês é piada demais. Sou fã de vocês. Desenrola. Eu sou fã de vocês. Nós que somos fãs de você, pô. Fala que aí, isso. Cara, satisfação pra mim. Fiquei feliz pelo convite. Aqui eu tô em casa, não só questão da amizade, mas de família também. Agradecer a Mi, né? O Lu também. E o Diegão que fizeram o convite aí. Ainda mais do lado do Tigrinho, pô. Aí fica fácil, né? De 10 pra 10. Os caras tá bem, vocês estão bem hoje. Mas que vocês se sintam à vontade. O podcast é de vocês. A gente vai abordar vários assuntos. Acho que, pessoal, vocês vão gostar dos assuntos de hoje, viu, galera? Hoje tem coisa boa. Os caras são fodas, porém os caras são polêmicos, tá bom? Hoje o Fichora a mãe não vê, viu? Polêmica é só pro Tigrinho, pô. Não. Tô aprendendo com ele. Tigrinho só tapa. Já aproveitando a oportunidade, eu vou pedir primeiro pro Thaís. Se apresenta aí, Thaís. Fala um pouquinho sobre você. Cara, já tô veterano, hein? Os caras já... Você vê o jeito que os Veterano. caras começam a se perceber, daquele jeito. O homem tem o dom da palavra, né? Agora em abril, agora dia 21, 4.1 já, né, cara? Amém. Estrada, Tá bem, né? Tá bem. Mas... Tá voando. Tem um homem de 23 aí que tá derrubado, pô. Tá voando. Jeitei de se cuidar um pouquinho, né? Fácil não, mas bacana, cara. E agora de jogador, ex-jogador, né? Jogador, né, pô? Agora é treinador, agora tô sofrendo um pouquinho mais. Tá cansando um pouco menos, né? Um pouco mais. Mas é melhor cansar, viu, É nego? melhor É melhor correr, né? correr, cara. Cuidar de 18 caras no vestiário é meio complicado. Sim, difícil. Melhor jogar bola, ser treinador é meio chato. Mas é prazeroso, né? Experiência nova, mas é gostoso, bacana. Trombar o Pretinho aí agora domingo, né? Mas, Amém. ele vai sentir lesão, pô, no sábado. Com certeza, com certeza. Vai doer, vai sentir? Vai sentir, é posterior. Né? Ele subiu mancando a escada na hora que a gente chegou, você não percebeu? Sim, Não, tava puxando do pé. Não era passado, não era não. A passada de jogador caro. Tipo o Negrete, Do assim. Negrete. Mas o Negrete de cravinhos, né? O original, não. O Thaí é um cara experiente que trouxe futebol pra alegria aí pra Cravinhos. Assim como tem muitos craques aí recheados. Com certeza. Nós, como criança, todo sonho de jogador, queria ser jogador de futebol. Fomos crescendo, vendo esses rapazes trazendo alegria aí pra Cravinhos, futebol brasileiro aí, nossa. E a gente vai gostando, a gente vai se adaptando, a gente vai se envolvendo. É uma coisa muito... Só quem vive o futebol assim mesmo, sabe do que eu tô falando, é muito gratificante. Certo. O futebol mesmo, ele já me mudou diversas tipos de caminhada na mentalidade. Eu mesmo, o rumo do futebol, eu sempre achei que eu ia chegar, que eu um dia ia me tornar um jogador de futebol. Isso me tirou com facilidade das ruas, do rumo da droga, de tudo, velho. Isso foi um rumo crucial. Aí fui indo, o futebol foi levando. Hoje estou aí, daqui 14 de julho, faço 2.9 aí também, tô numa idade Quase já chegando. 30 anos já, chegando, hein? já. Daqui a pouco tá no veterano Daqui a comigo, pouco pô. eu Exato, vai virar Jogar a bola técnico pra ele também. correr, tá tranquilo. Fatiar pro Pretinho. Estudei sempre com o Lu e com o Diegão aí, o Diegão e o Lu, os caras da escola, os caras sempre foi gringo, velho. Esses caras são Desenrolava, piadas. né? Pelo amor de Deus. Não, os Pretinhos são Pelo ousados, amor de cara. Deus, Diegão, vocês sempre foi... Eu pegava todas as roupas do meu irmão. Pegava. É sempre assim, os Eu mais pegava novos do zóio, bola. pegava do zóio, era Isso, ó. escada. Dá pra ver, né? Dá pra ver, né, Thaí? Mas é que nem o Tigrinho falou uma coisa bacana, assim, que
não só o futebol, mas como o esporte em geral, cara. Esporte em geral, assim, tira a gente de caminho diferente. Com certeza. Amizade, disciplina, né? E o Tigrinho é exemplo, cara, porque esse cara aí também, não só como jogador, que todo mundo conhece, falar Tigrinho Cravinhos, todo mundo... Sim. Não só como na região também, porque fui treinador dele também no Atlético, junto com o Matheus, né? No CAC, eu acho que 2 anos, né? Foi. E, pô, acaba o jogo, os caras já fazem convite pra ele jogar. E o moleque aí desenrola, o moleque é diferente mesmo. E da pessoa dele, cara, o moleque é do bem, total, humildade, simplicidade, sabe? Um cara família pra caramba, sabe? A gente se vê pouco, quase assim, né? Quase a gente não se vê, né, Tigre? Mas quando se vê também. teve uma vez que a gente tava lá no Atlético, a gente ficou 2 horas resenhando. A nega ligando com o almoço do domingo já tava pronto. E a gente lá resenhando e a história de vida, tudo que ele já passou também. A gente tem até semelhanças igual também da luta, né? De perder pessoas queridas. Como ele perdeu também, eu perdi também, meu irmão. E o moleque sempre ali, ó, caminho do Senhor, buscando. E tá sempre ali do lado do pai, da mãe. É um cara família pra caramba. Isso é importante, cara. Isso é bacana. E vocês acreditam? Já vamos de perguntinha. Vocês acreditam que o esporte ajuda a pessoa a seguir o caminho certo, assim? Tipo, já ocorreu uma ocasião que, pô, se eu não tivesse batendo aquela bola naquele horário, eu tinha me fudido em outra situação, eu tinha dado ruim. Tipo assim, o futebol já tirou vocês de lugares que vocês poderiam ter se prejudicado. O futebol em si, a gente tá falando de esporte, mas já aconteceu assim, pô, se eu não tivesse batendo aquela bola, eu estaria fazendo uma coisa errada naquele momento. Me livrou de uma enrascada. Já teve alguma situação na vida de vocês que, pô, se não fosse o futebol, eu teria feito outra coisa e não uma coisa boa. Ou o futebol entrou na vida de vocês mais como distração? Foi... Cara, pra mim, assim, futebol eu acho que eu já nasci com isso, porque meu pai sempre jogou. Sempre brincou de bola, meu tio também. E sempre rua, né, cara? É a rua de cima contra a rua de baixo. Aí tem aqueles que foram pra caminho diferente. A gente também teve a oportunidade de acompanhar também isso, né? De ir e tal, mas a gente, por questão também dos pais também, tá sempre ali também, né? Orientando, né? Então, assim, graças a Deus, assim, como o Tigrinho falou agora, um tempo atrás, alguns minutos atrás, a respeito da gente gostar, da gente sonhar. Então, o que eu pensava? A gente que vem meio da classe simples, né, ali, bem humilde, pô, cara, quero jogar bola pra mim ganhar uma casa, cara. Eu não pensava em carro, essas coisas. E, assim, eu sonhava muito com isso, porque meu pai me ajudava muito, cara. Meu pai, uma da dificuldade do meu pai e minha mãe, tipo, cara, ó, esquece aqui dentro de casa e vai atrás. Então, assim, eu tinha medo, né, de ir para outro caminho e sempre focava na bola. Futebol, eu inspirei isso, cara, durante 20 anos da minha vida, assim. Quando eu parei, fiquei mal mesmo, cara, de não ter conseguido. Porque as pessoas em si não sabem muita história da gente. Alguns sabem, jogou, tal, não sei o que, bacana, foi para fora do país. Mas o sonho nosso, né, cara, aqui dentro, de querer vencer. E, pô, cara, dei uma casa pro meu pai, ajudei meu irmão, sabe? É isso que é o sonho que a gente tinha aqui dentro. Isso que era bacana. Sim. Quem vê de fora acha que é mais fácil, né? Acha que é só chegar, fazer gol e vai dando certo. Opa, fiz 2 gols, vai dar certo, então. Fiz 2. É difícil, né? É o processo, né? Sofrido. Muita coisa, cara. Muita coisa envolve. Não é só simplesmente você ir lá e jogar. Tem concorrência, né? No dia a dia. Tirando os amigos que você tem que deixar pra trás também. Muitas coisas tem que largar. Ficar longe de família. Apesar que eu fiquei pouco tempo longe porque eu sempre joguei aqui perto, né? Só quando fui pro Corinthians de Alagoas, que eu fiquei 10 dias, 15 dias. Mas acabou dando certo, eu voltei, né? Mas jogador que tem empresário. Hoje, eu acho que tá pior. Fala que é mais fácil, mas tá pior ainda, porque tem amigos próximos que tem filho jogando hoje que gastam uma nota. Tem que gastar mercado praticamente. Sem poder aquisitivo, você não consegue. E te falo de amigo próximo mesmo, que tá comigo no dia a dia, que um tem 12 anos e o outro tem 13, que é o filho do Thiago e o filho do Elton. São meus amigos mesmo, que eu amo de paixão. E os filhos dele tá na caminhada e eles estão ali, cara. E não é fácil. Não é fácil.
Mas são pessoas do bem que a gente tá na torcida, se Deus quiser, vai vencer. O futebol sempre teve grana envolvido, mas agora muito mais, né? Agora parece que é mais essencial, velho. Tem um mercado mais hoje, né? Já tem mais, não tá se tratando mais só de talento. Isso, exatamente. Agora tem que abrir o bolso também. Tem que abrir o bolso. Tem que ajudar, pra impulsionar, pra poder empurrar, tem que abrir o bolso. Eu lembro que desde quando eu era criança, mais ou menos meus 7 anos, e não sei se você vai lembrar da pastelaria do Seu Vils, que tinha lá, cravinhos lá, famosa. Salgado Tops. Do Falou de comida é comigo mesmo. Eu tava conversando Da com meu Verê, padrinho. né? Pai da Verê, né? Tá ligado? Aí eu tava conversando com meu padrinho, uma vez ele chegou em mim e falou assim, ó, se você quiser ser jogador de futebol um dia, você não vai poder se envolver com essas duas coisas que eu vou te falar aqui agora. Ele não esqueça até hoje, ele falou, você não vai poder usar droga, e você não vai poder beber cerveja, nada, nenhum tipo de bebida alcoólica. Se você não fazer isso, com o talento que você tem, o esforço que você tem... Pode ter certeza... Quando aposentar. Ele falou pra mim, pode ter certeza que você vai virar jogador de futebol. E se futuramente isso não vier, pelo menos uma boa pessoa você vai se tornar. E é de família, velho, porque meus tios, os Pelezinhos, meu tio G, tio Toninho, tio Tião, tudo joga futebol. Meu pai, bem conhecido em Ribeirão também, onde eu vou, meu avô Cido, meu tio Elias, todo mundo joga futebol. Sangue, isso desde meu padre, todo mundo, eu sempre vendo eles jogar, a emoção, isso de sentir, que nem você falou, de livrar a gente desse caminho, foi por esse percurso que eu entendi isso pra mim. Falei, se eu quiser ser alguém um dia, eu tenho que me dedicar o máximo, porque ser o básico, como minha mãe disse pra mim, você ser o básico e fazer o normal, você é apenas mais um. Exatamente. Mas quando você busca uma evolução maior, você é diferenciado, você tem que se destacar no meio dos bons. Justamente. Pra você não ser mais um qualquer. Então isso é crucial pra gente que gosta do futebol. E tem muitos, que nem você falou, obstáculo aí, que você tem que largar muita coisa pra trás, você tem que abrir muita mão, você tem que tentar mais uma vez, mesmo sabendo que vai dar errado, você fala, mano, vou tentar mais uma. Enquanto é tempo, é esperança, você vai. Você ficou mais no futsal, Tigrinho? Eu fiquei no começo, mais no futsal ou no campo? Então, quando eu era mais novo, né, eu fiquei nas categorias de base ali, Olha Brasil, Botafogo, Comercial, fiquei por ali nas bases. Depois eu vim tomando um rumo do futsal, mais adulto. Eu jogava campo, mas profissionalismo assim, vim mais futsal. Onde eu fiquei um pouco em Pompeia, fui pra Itália, disputei um mundial. Mas aí foi futsal. Mundial, hein, pai? Subiu o nível no... Vamos falar, né? Era moleque ainda. Quantos anos você tinha? Tinha por volta dos meus 18 para 19 anos, mais ou menos. Nós acompanhou, tava só que eu torci, nossa, o Tigrinho vai estourar no norte, vai lembrar de nós, vai pingar um cenzão uma vez ou outra ali. Ô, nego, lembra de nós. Vai dar bom. Ô, nego, envia 10 € aí que nós converte aqui, já uma bolada, velho. Se eu tô dentro, rapaz, pode ter certeza. O meu que legal, cara. Quando eu fui pra Alemanha também foi essa idade, cara. Completei 19 anos lá, cara. Que bacana. Olha que legal, eu falei que o assunto tá de alto nível, né? Itália, Alemanha, você foi pra onde? Que? Você foi pra onde? Falar eu fui pra onde? Ainda não, Paulo. Ainda não, calma. A gente pode alcançar grandes lugares, mas vou ter que... Já passei dos 19. Já passei dos 19. É muita coisa boa vai vir. Deus abençoe. Talentoso. O cara começou cedo, né? Passaporte. Pô, a gente vai levar até RG. Falei... CNH, pô. Olha lá. Moleque. Obrigado. Bacana, velho. A gente... falou um pouquinho sobre futebol, né? A gente vai falar mais, mas fala um pouco sobre a história de vida de vocês. Quiser começar, pode ser o Tigrinho, tá aí. Como vocês começou? Pode começar, até hoje, família, Deus na nossa vida. Eu sei que vocês são os caras cristãos. Eu parti pro rumo do futebol e interessante, você falou que eu já ia falar sobre isso, mas Deus tinha um propósito maior na minha vida, que era servir na obra dentro da igreja aqui, podendo ajudar o máximo de pessoas. Tentar fazer aquilo que é algo pra Deus, pra tentar ajudar. E, tipo, eu não comecei a entender. Porque eu tava procurando resposta e não tava entendendo. Aí Deus usou um amigo meu, Fumaça, um amigo meu. E ele ficava na minha cabeça todo dia, falando de Deus e tal. E um dia eu falei, vou experimentar, vou conhecer. Legal. Só que eu fui tão a fundo, eu mergulhei tanto, eu me apeguei tanto, eu me encontrei ali. Foi na onde eu aceitei Jesus, cara. E Deus fez uma grande obra na minha vida, fantástica. Aquilo que eu não encontrei todo aquele tempo que eu tava no futebol, no mundo, fora, eu encontrei ali na minha conversão. E ele falou a mesma coisa pra mim que a minha mãe falou no futebol, ele falou pra mim. Você pode ser
apenas um cristão que vai acreditar, um crente que vai acreditar, ou você pode ser um cristão diferenciado. Uma pessoa que Deus vai usar não só você, mas pode transformar a vida da sua família através de você. E eu acreditei nisso. E de lá pra cá veio acontecendo muitas coisas. Me casei. Veio o meu tio Elias também, para Jesus. Deus me deu, fui um instrumento, um canal para poder ajudar ele. Bom. E através dele também ele veio na minha tia, no meu tio, e veio vindo. Então a família tá agregando. E aos poucos ali a família tá se convertendo. Estamos crescendo. E Deus tá trabalhando e fazendo uma grande maravilha na vida da nossa família. Isso eu acredito e agora eu levo comigo. E esse é o rumo que eu quero tomar para minha vida. Assim como eu creio que Deus trabalha na vida de cada um aqui, nas nossas vidas, no trabalho de vocês. Que isso aqui é só o começo. Que Deus tem para vocês, cara. Amém. Pode ter certeza, irmão. Logo o Neymar tá sentado aqui, alguém tá sentado aqui, que vocês não têm noção que Deus vai trabalhar na vida de vocês, irmão. Amém. Amém. Aí vai, se Deus quiser. Que bacana, que história. A do Tigrinho, o Thaí é mais velho que eu, né? Mas acompanhei bastante. Mas a história do Tigrinho eu acompanhei bem de perto. Bem de perto, muito. Época de escola, né? A gente passou por várias, né? E é interessante você ver, tipo, pessoas igual o Tigrinho se converteu, Maurício, né? Maurício, que a gente tava comentando. Isso, exatamente. Além de dar um incentivo da gente, tipo, a gente pensa, poxa, vou buscar também, cara. Porque quando você vê uma pessoa próxima a você que tá tomando um caminho legal, você quer tomar esse caminho, mas não por inveja. Porque eu particularmente... Quando eu vi o Maurício convertendo, eu falei, pô, velho, é só dar o primeiro passo, ou ir devagarzinho. Eu mandei um zap pra ele, eu vi no status dele. É muito legal, tipo, e é muito bonito de ver. Porque, como eu sempre falo, a gente é estatística pro pior, cara. Então, se a gente começar a fazer um pouquinho pra ajudar o próximo, pra procurar uma melhoria pra nós e pra quem tá ao nosso redor... automaticamente você vai afetar quem tá por perto. O Tigrinho, às vezes, ele não sabe, mas quantas pessoas que vê o Tigrinho de hoje, fala, pô, velho, que da hora. Por que não seguir esse caminho? Pode não, tipo, ter ido na mesma igreja que ele, mas às vezes a gente não sabe, Maurício pode ter seguido o caminho. Né? Isso, exatamente. Independente da sua religião, né, cara? Se a gente tem que buscar até um tempo atrás o pessoal tava comentando que ele ia parar de jogar, né, por conta de, acho que você queria ser pastor e tal. Queria ser um rumo mais centrado, mais né? centrado. Focado, né? Na verdade, eu tenho isso em mente. Bom. Isso é bacana, cara. E o Maurício também é inspiração, assim como também, cara, o Pé, cara. Com certeza. Nosso irmão, cara, que, assim, não é evangélico, mas católico. E, cara, aquele pretinho faz tá de sacanagem. A gente fala muito, cara, que é espelho, cara. Sim. O cara mudou a chave que tá maluco. Ele ajuda muita gente, faz muitas coisas boas. Muito. Nossa, cara. Ele vai lá em casa, ele é padrinho da minha filha, né? Da Kiara, né? Junto com a minha irmã Calice. Eu lembro que no início, quando ele foi lá em casa, eu não tinha um sofá ainda. Ele sentava na cadeira e ficava assim, ó. Acabou com a parede. E a Daiane, cara, ficou com receio, né? De falar pra ele. Eu falei, pô, depois você passa uma tinta, tá tudo certo. Beleza. Passou o tempo, uns 2 meses, né? Eu penso, acabou com a parede em casa. Nego, pô, você ficava assim na cadeira, cara. Tá maluco, cara. E a Denise ele até hoje, viu? Ele mexe lá em casa. Pô, cara, teve final do ano que ele se vestiu de Papai Noel, ele pegou meu filho e minha menina, cara. O Kaique e a Kiara levou pro canto cheio de criança. O negócio é da hora, cara. Mas isso é importante, a gente tem que buscar mesmo, porque assim, a gente passa por os momentos difíceis, assim, hoje você vê, né? Depressão, crise de ansiedade, sabe? Hoje, se eu não me engano, os remédios que mais vende hoje é Rivotril, cara. Entendeu? Então, se a pessoa não buscar, se a pessoa também não praticar um esporte, porque muita gente hoje se perde, cara. E eu vou te falar assim, que eu passei uns momentos também difíceis na minha vida, que eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida, cara. Uma situação muito delicada, bom, vocês sabem a situação que eu passei. E se realmente você não buscar, cara, você falar, cara, ó,
Deus sabe de todas as coisas, cara. É fácil se perder, né? É fácil, cara. Com certeza. A gente já cresce numa realidade que você é tendencioso a fazer coisa ruim. Ninguém tá falando que nasceu ali e já vai fazer coisa ruim. Isso. Mas né, meio que você já tá tendenciando pro lado ruim. É mais fácil, estatística né? negativa. Tá É, psicologicamente mais fácil, pra passar por um luto ou, sei lá, uma decepção. O jogador de futebol recebeu um não. Pô, tanto de moleque que eu já vi que joga bem e recebeu um não, esquece. Difícil, não quer mais jogar, acaba. vai pra outro lado. Então, eu acho que não é normal pra gente ter coisa negado. Ter coisa negado machuca muito mais. Machuca, cara. Machuca E eu e o muito Diegão, mais. a gente tava conversando aí, Speed, no carro, a gente vindo trocando ideia e tal, falando de família. Eu falei, cara, no dia que a minha esposa fez o exame de urina pra saber se estava grávida do meu segundo filho, direto ela tava fazendo, sempre dava negativo. Um dia ela fez positivo. Isso de manhã. À noite eu perdi meu pai, cara. No mesmo dia? No mesmo dia. Cara, difícil. Eu gosto de tomar uma cerveja e tal. Parei até de tomar, cara. Porque eu fiquei muito deprê, cara. Perde o E, brilho. nossa, perde, cara. E te machuca, cara. E foi É uma... um verdadeiro super-herói, cara. Porque pai, irmão, alguns problemas familiares, e ele estando ali na linha de frente. Você não Tá vê o muito- negrão, tipo assim, é o que eu falo, às vezes a pessoa tá sorrindo, a gente vê sempre sorrindo, só a Exatamente. gente não sabe como tá por Os dentro. caras é uma muralha, ele tem uma E- força que eu não entendo, porque às vezes eu penso, ó, pra passar a situação que ele passou, velho, realmente o cara entra numa depressão profunda, nem que fosse silenciosa, Sim. Que não sem consegue ninguém ver. transparecer, assim. Isso- Aí- e- E perdão. ter que segurar isso pra proteger pra família, não mostrar, porque ao mesmo tempo que ele tem que cuidar, ele também tem que mostrar que ele tá forte. Sim, com Só que certeza. só Deus sabe o que ele tá passando por dentro, cara. Sim. E, Realmente, ele é um herói mesmo, velho. e logo depois da perda do meu pai, assim, aí deu... A Daiane perdeu o filho, minha esposa, né? Ficou na trompa. Difícil, doloroso, cara. E tinha acabado de perder meu pai. Nossa, cara, meu Deus. Que loucura. E foi numa situação tão difícil que eu não gostava nem de dirigir na pista, sabe? Por conta de como aconteceu. E de ter visto as coisas que realmente eu vi, né? E eu fiquei sozinho. Aí minha sogra ficou com a minha esposa no hospital. Eu tive que ir embora, cara, uma chuva, cara. Malandro. Que medo, cara. Eu acho que eu fui 30 por hora esqueci o nome do hospital, do Sinhá. Aí já fui direto pra casa da minha mãe. Cara, e eu fiquei mal, cara. Aí logo depois que a minha esposa perdeu, aí depois de 4, 5 meses, com uma trompa só, aí minha esposa engravidou de gêmeas. Univitelina. Kiara e Lívia. Aí eu tenho uma filha especial que é o maior amor da minha vida, cara. Cara, passamos também um perrê também, cara. Foi quase 2 anos de UTI, cara. Na pandemia, cara. Nossa. E tipo assim, tinha que trabalhar. Aí, tipo, 1h da tarde já tava já na... Esqueci o nome do hospital. E a gente ficava da 1 da tarde até as 8 da noite, de segunda a segunda, cara. Recentemente tinha perdido meu pai. Meu irmão também se perdeu bastante. Isso dói, cara. Nossa, dói. E você entrando nesse mundo de pais especiais, um conselho que eu dou para qualquer ser humano que um dia que tem ou que um dia possa ter, a gente não sabe. Cara, não abandona, cara. Muitos pais abandonam, cara. Muitas mães. Conheci uma senhora que ela adotou uma menina especial, cara. Porque a gente só via isso, né, cara? A gente ficou nesse mundo, tô nesse mundo até hoje. Não é fácil, eu tenho enfermagem 24 horas em casa, tenho... Agora era 4, agora é 3 enfermeiras, fisioterapeuta, você perde um pouco da liberdade, né? De você chegar em casa e ficar tranquilo. Depois de tudo isso, e logo seguido depois do acidente do meu irmão, aí depois de 2 anos eu perdi meu irmão também. Cara, difícil, cara. Você vê sua mãe sofrer, seu irmão sofrer. Agora tá lançando essas fotos, né? Na semana, né, que o Carlão colocou. Eu não tenho Facebook, mas a galera vai mandando. Pô, mandou umas 8 fotos do meu irmão, cara, do Dudu. Não, ele tava em todas, velho. Malandro, aí, tipo, eu falei, eu não vou mandar no grupo da família, que a minha mãe vai ver, né? Às vezes a nega não tá num dia bem, né? Sim. Tá triste, né? O Tigrinho também passou por isso, é difícil. Mas aí
eu sentado, tava sozinho, tava eu e meus 2 filhos, foi essa semana. Celular assim, olhando, cara, me deu uma saudade, cara. E eu sou sentimental demais, cara. Só tem tamanho, chora à toa. Cara, eu caí aos prantos, cara. Que saudade. Aí meu filho, pai, para de ver a foto, cara. O pai tá chorando muito, cara. Sabe, o tio Dudu tá no céu. Cara, vixe, foi muito bacana, cara. Então, esses momentos assim que a gente passa, que eu falo, cara, você tem que buscar mesmo, cara. Se você ficar questionando, se perguntando, você fica louco. Com certeza. Então, você fala, Deus sabe de todas as coisas, vamos continuar, vamos amar a vida mesmo, se conviver com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama de verdade, pra gente ficar bem. Isso é importante, cara. Família. E às vezes a gente se incomoda com cada probleminha fútil, né? E aí é como eu tô falando. Às vezes a pessoa não sabe o que você passa. Hoje você expôs pra nós um pouco da sua história, um pouco mais do que a gente já sabia, né? Mas é complicado, né? Às vezes, você que tá em casa, se você tiver um problema, pense antes de fazer qualquer coisa. Hoje em dia a gente tá perdendo, a maioria dos jovens hoje estão se perdendo por causa de problemas financeiros, problemas familiares. É complicado, é difícil, né? Acho que toda família tem seu problema. Não existe a família perfeita. Não existe, infelizmente, não existe uma mãe perfeita, não existe um pai perfeito. São só pessoas que estão tentando dar o melhor. Às vezes a gente não consegue. Você tem filho, Tigrinho? Tigrinho não tem ainda, né? Ainda não. Então, tipo, a gente que somos pais, vocês vão entender o que eu tô dizendo. A gente faz o máximo que pode pelos nossos filhos, né? Eu tiro de mim. E o pouquinho só que falta já te... Exato. Porque, cara, nossa, às vezes perde alguma coisa, pai, faz isso, cara. Exatamente. E a gente passou por... Pô, a vida que a gente tem hoje... Pô, a gente tem foto junto. Eu lembro que eu de moleque, a minha mãe pegava o carrinho, tia Ângela, né? Aí a gente ia lá pra casa de vocês, na tia Ica, aquele monte de filho, né? E tinha preto lá, hein? Tinha, a negreira perdia a loja. A negreira tava em peso. Mas a gente era feliz e com pouco, cara. Com pouco. Cara, hoje, fui colocar Nike no pé com 20 anos de idade. Entendeu? Hoje, antes... Parece simples, né? Parece, cara. Na nossa época, era aquele... Eu sempre zoo, cara. Sou muito simples, questão de alimentação, mas... Meu menino não come lanche. Ainda bem, né? Mas eu falo assim, cara, não gosta. Isso aí era Meu Deus, uma vez por ano. Lanche de macarronada, meu Deus do céu. Era o caviar do pobre. Era o 13º do Elhão só, cara. Lanchinho. E aquele negócio assim, viu? Era só X-tudo, dividido. Sim. Aquele monte de maionese, ketchup, devagarinho. Pô. Tá maluco. Gostando de uma forma que se fosse o último. Cara, mas isso torna a gente forte, cara. Com certeza. Porque tudo que, assim, é muito fácil, porque a gente quer dar o melhor pro nosso filho. Claro. Pô, eu fui comprar videogame com 16 anos, Super Nintendo, primeiro. Meu filho tem um PS4. Por mais que a gente passe dificuldade, minha filha não tem um auxílio, né? Negaram o auxílio da minha filha 2 vezes. E também, assim, cara, eu tenho uma esposa que é guerreira, cara. Sabe, assim, de virar a noite com a filha, de cuidar, sabe? Que nem ontem eu levei ela no NAS, levei pra tirar sangue, perdi praticamente o dia todo do trabalho. Minha esposa é sacanagem, cara. O companheirismo nessas horas é importante Com também. certeza. Não é só porque às vezes, casamento não dá certo por questão financeira e tal. E a gente passou por muito isso. Eu recebi muita ajuda também, não tenho vergonha de falar. Até não vou, assim, citar nomes, né? Por questão deles mesmo, assim, que são amigos mesmo de infância meu, que me ajudaram muito, cara. Como minha família também, né? Minha mãe, irmãos, minha sogra, cunhado. Me ajudou tia próxima ali nossa, de maneiras que você não imagina, cara. Cara, você imagina, você vivia dentro de um hospital, 1 ano e meio praticamente. Minha filha teve internação de 120 dias, Lu, de 90, de 30. Tem base? Minha filha foi entubada 5 vezes, cara, na pandemia. Quantas pessoas, infelizmente, entubou e não voltou, cara. Com certeza. Então, assim, na hora que eu tá mal, problema financeiro, questão da saúde, cara, eu olho pra minha... Não que os outros, porque meus filhos são bens, mas na hora que eu olho pra Livinha, cara, tá maluco.
Não, gente, de Fala, amor. cara, não, eu não vou parar nunca, velho. É aquele gás. Enquanto o coração estiver batendo, o negão estiver forte, cara, eu vou até o final e agradeço a Deus todos os dias pela filha que eu tenho, Sim. pela correria que eu tenho. Por mais que seja difícil, né? É gratificante, né, gratificante. cara? Tipo, Porque assim, na verdade, você é guerreiro. Guerreiro é ela, cara. Ela é inspiração pra gente, cara. E eu vejo muito amor no meu filho também, que eu me preocupo também, porque vão ficar adolescente, vão crescer, né? E a minha filha, como ela é especial, ela vai precisar da ajuda. Então, já de berço, Kiara e Kaique, vem cá, olho no olho. Filho, independente do que acontecer amanhã, papai e mamãe não estiver aqui, como eu falo pros meus irmãos também, se o negão faltar, cara, esse anjinho aí vocês têm que cuidar. Eu falo, cara, porque a mãe vai arrumar um namorado. Se não aceitar isso aqui na sua família, Pandora, eu quero que você cuida, cara. E meus filhos, filho, pega um gás ali. A luva ali que a enfermeira vai, sabe tudo. Minha filha às vezes tá babando assim, espia, vai lá, pega paninho limpo, carinhosão demais, a cara. família já vive a vida. Já, cara. E pra finalizar esse assunto, assim, olha que coisa bacana, minha filha estuda na Bidu. E na sala dela tem um menino que chama Augusto. Lindo menino, cara. E por coincidência, a mãe desse menino, cara, eu acho que ela foi vizinha da Daiane, né, da minha esposa, e ele tem um problema que ele não tem visão, sabe? Ele não... Aí ele, tia, quero ir no banheiro, minha filha contando. Tia, quero ir no banheiro. O Augusto falando que é especial. Tem deficiência visual. Aí, tá bom. A minha filha, tia, deixa que eu levo ele no banheiro. Pode deixar. Ela pega na mão dele, vai lá, leva até a moça que fica lá, como é que fala? Coordenadora. Né? Leva até ele, a coordenadora leva ele no banheiro, ela fica esperando lá fora. Aí traz ele, pega na mãozinha. Kiara, não. Ela fala pra todo mundo, eu tenho uma irmã especial também. Isso é bacana, cara. Pô. Eu me sinto orgulhoso de casa disso, pra fora, né? Sim. Vem de dentro de casa, da criação, a parte isso é boa das gratificante, pessoas. cara. Sabe, isso é muito bom, cara. Eu falei, Kiara, porque as crianças que não têm isso não sabem, não tem nem ideia. Criança, é só ir lá e brincar, né? Às vezes ver, né, cara? E isso é gostoso, cara. Vixe, isso é muito bom. Isso aí eu fiquei feliz de ouvir isso da minha filha, assim. E aí, com isso a gente sente, poxa, tô colocando no caminho certo, né? Cara. E aqui tô fazendo certo. Eu luto pra isso, cara. Com certeza. E amanhã, na hora que o Tigrinho também for pai, eu tenho certeza que o filho que vir vai ser privilegiado de ter um ser humano desse. E vai ser Tigrinho Júnior? Tigrinho Júnior ao quadrado? Será? Eu tenho um sonho muito de ser pai, velho. Vixe, é um sonho. Eu tenho um sonho desde de criança. Já crescia sendo eu e como se eu tivesse um filho ensinando ele. Isso tem vezes que eu tô em casa, às vezes eu fico pensando, eu vejo. Vai chutar a bola? Vai ter que dar um tapa, né? Não vai ter jeito. Às vezes eu fico pensando, eu vejo aí as crianças brincando. Eu fico vendo um caminho que eu quero já trazer o meu filho, ou minha filha, que vem com saúde. E que eu penso assim, o caminho que eu fiz, que deu sempre errado, eu vou tentar endireitar ao máximo, para eles não traçar esse caminho. Verdade. Seguir um rumo ali com Cristo, e que eles possam realizar o sonho deles também, se for ser jogador de futebol, que seja, se também for para outro rumo, que seja a vontade dele. Que ele seja livre, não seja preso. Como acontece muitos aí com estudantes aí que quero fazer faculdade disso, mas porque meu pai tá me obrigando. A pessoa se informa e vai pra outro rumo. A pessoa não tá nem ligando. Com certeza. Mas você não vai forçar a dar um chutinho na pelota? Eu não vou forçar, não. Não vou forçar. Eu vou tentar. No vídeo, quando tiver pequenininho assim, pegar a bolinha e ficar jogando. Fiz muito isso, cara. Fiz muito. De esquerda, você isso aí vai ter que ter, né? Depois que ele casa, ele escolhe, mas isso aí vai ter que ter. Ou em casa todo mundo é canhoto. Eu, Decão, Dudu, Pretão e o Juninho. Só o Juninho é canhoto no pé na mão, por isso que ele toca pagode bem pra caramba, né? E ele joga bem pra caramba, Joga? Juninho joga melhor bem que o Decão, viu, Decão? Ó. Verdade, não queria falar, não te amo, meu fechamento. Meu o Juninho joga pra caramba, Juninho é bom, véio. cara. Ele é bom, velho. Bom, pequenininho, então, canhoto ligeiro. Chuta forte pra caramba, o neguinho é bom. Eu achei que a única coisa que ele sabia fazer com perfeição era tocar. Não, ele joga bem, velho. Dibra bem, cara, dibra bem.
E aí eu falei, caramba, cara. Aí eu falava, cara, eu sempre fui apaixonado assim. Eu via o amor, assim, do meu pai com minhas irmãs, cara. Eu falei, cara, é diferente, né, cara? Pai, ter filha menina, você fica bobo, cara. É uma loucura. É só sair pra mim e você vê, não é a caçula, né? Você sabe como é que é. Xodó do Paulão, só. Aí eu falei, cara, eu quero ter uma menina, cara. Mas eu falei, Deus, me abençoe de ter um menino por questão assim, tipo, jogar bola, levar no futebol, na resenha. A nossa resenha de homem, isso. E eu tenho o horário de segunda-feira no futebol. Eu falei, cara, meu filho vai crescer, meu mundo lá, né, cara? Resenha com a galera lá depois e tal. E aí, depois eu quero ter uma menina, cara. Deus abençoe de eu ter duas. Isso é maravilhoso, cara. Só que o meu filho não nasceu canhoto, cara. Falei, todo mundo canhoto em casa. Não vai ter eu, pô. Tá maluco? Falava pra nega, eu falei, cara, quando fez a ultrassom que viu que era menino, juro. Aqui, nega, ó, canhoto tá batendo. Vai deitar, cara. Vai ser ousado. O cara é destro, cara. Você acredita? Me dá uma tristeza? Não. Eu falei, quer ver que ele não vai pra dentro, cara. Não vai dar um tapa diferente. Você queria que ele mantinha esse mesmo legado ali. Eu falei, pô, não que a gente é melhor e tal, mas eu falei, canhoto já dá um tapinha. Com certeza. Falei, cara, vai ser canhoto, cara. O moleque vai pra dentro, certeza. Aí, de pequenininho, cara, meu moleque nem gostava de pôr chuteira no pé. A gente não põe porque não tinha quando era mais novo. Descalço, raizão no quintal em casa. Foi crescendo, aí só que eu não ficava forçando, sabe? Porque eu gosto demais, cara. Eu amo futebol, cara. Assisto futebol todo dia. E gosto, sabe? Eu vivo o bagulho mesmo até hoje. Gosto muito. Falei, cara, não vou ficar forçando meu moleque, porque aí é foda, pai ficar forçando, né? Aí ele... não, pai, não quero saber de bola, não. Muita tristeza, cara. Pai, eu queria brincar em casa. Kaique, vamos treinar. Tem o Coco, que é meu parceirão também, dá aula, ele, o Jorge, o Jacaré, o Gaspar, turma bacana. O Jacaré e o Jorge no salão, né? Isso. E o Coco e o Gaspar, tem mais um também que eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Acho que não sei se lembra se é o André. No campo. Pô, lá no Atlético, tapete. Na minha época era terrão, Canindé. Tá ligado? Cruzeiro. Nossa senhora. Que isso? Você tá louco. Era manga com areia. Cara, e o bicho pegava. Hoje tapetinho. Falei, pô, cara, que chuteira nova. Levei, cara. Um dos primeiros treinos dele, tomou uma bolada no braço, chorou. Acabou. Aí depois de 2-3 meses que ele voltou, foi. Aprende rápido. Ele tem facilidade, mas não é nada demais. Mas ele gosta. Quando ele quer... Eu levo. Kaique, tem treino. Pô, ele mexe até que tá com dor de cabeça, cara. Ixi. Resenha. Pai, tô com dor de cabeça. Pai, tô cansado, cara. Eu cheguei da professora agora, cara. Pô, Kaique, é sério? Você tá dando migué, cara. Se você falar que você não quer, papai não vai ficar bravo, não. Aí a gente, quando ele quer ir, é uma alegria. Aí eu gravo uns vídeos. Aí vem no carro só nós dois. É o momento de pai e filho ali. Aí, pô, negão, e aí? Ô, pai, fui bem, você viu? Eu fiz um gol. Kaique de Deus, às vezes não jogou... Não tão bem, mas tá bem, mas tem que melhorar nisso, hein, negão? Tem que se dedicar, não para. É isso aí, cara. Nossa, é meu 9, hein, pô, tá de sacanagem. Não faz com o papai não, papai. Aí vai, cara, agora vai, para, mas ele tá mais no campo, no futsal ele não tá indo. Mas chega a ser um sonho, querer ver, tipo assim, seria uma realização pra você, tipo, você também, Tigrinho, quando você tiver um filho, seria uma realização, falar, pô, meu moleque virou jogador. Cara. Seria uma parte do meu sonho que meu filho completou, assim. Não só nós no futebol, mas que todo mundo que traça, seja no basquete, no vôlei, no tiver um filho, quer que segue no rumo, porque é uma coisa muito... Quem vive, cara, gosta demais, né, cara? Se apaixona muito fácil pelo esporte. Eu com a minha menina, velho. Eu tenho no meu coração que ela vai ser cantora. Pergunta pra Michelle. É meia-noite, eu mando o áudio ela cantando. Ela canta, velho. Ela gosta. E você vê ela isso, fica, né? Vamos, cantor Diegão. Vai, Diegão, cantor. Betinhas gostoso. Ele é bem, eu fico com essa. Eu falo, não, ela vai ser cantora, velho. Falei, porque, tipo, eu vejo que é uma coisa que ela gosta. Tipo, tem vezes que ela pega o celular, ela coloca um sertanejinho lá, tipo, e ela começa a cantar junto. Da última vez eu te mandei, ela tava cantando no fim da noite, né? No fim da noite eu queria te Adriana ver. Rapaziada, né? Você vê, 1h da manhã. Tipo,
E eu falo, nossa, Cara, você tá deixando a sua menina raiz, Adriana, é rapaziada da minha época, Falei, vixe, cara. a Maria vai Tem mais de cantar. 20 anos isso aí, Lu. Falei, nossa, Maria vai ser cantora, vai ser cantora. E ela fica, pega microfone, se deixar. Ah, então já era. gosto, Vai, vai. tá na casa, É, nossa. exatamente. Falei, vou tipo. Eu falei, você quer balé ou aula de música? Aula de música, vai pra aula de música. Não quer balé? Cara, Beleza, os pais te leva. Rápido. Cara, isso aí que você... queria ouvir, ó. É. Direita ou esquerda? Nossa, meu Deus. Cara, eu tenho lembrança, cara, do meu pai, desde criança. Meu pai sempre me levou, ia jogar. Meu pai sempre foi. Se você perguntar pro Ed, que a gente é amigo de infância, o Xuxa, pô, eu tenho... Amizade do Xuxa já tem 33 anos, cara. João Valdir. Se perguntar pros meninos, cara, é assim, meu pai sempre sem camisa, camisetinha aqui no ombro, aqui largada no Original. cantinho ali. Sempre, cara, e é prazeroso, cara. É gostoso, cara. E chegava assim, tipo, você jogava mal, ele... Ô, Preta, chama minha mãe de Preta. Foi mal hoje, hein? Jogou nada. Seu pai falava É. sobre você? É. Aí, tipo, quando fazia uns golzinhos de Pai vez em esculacha, quando né? e tal. Pai raiz. Raiz, Pai raiz é não, ruim. não segura a palavra, não. Vai Pai pra raiz, dentro. né? Aí, pô, jogou bem, negão, tal. Cara, nossa, gostei. Nossa, cara, é gostoso, cara. É muito prazeroso. mesmo. E hoje eu levo meu filho hoje pra treinar. E teve um campeonatinho lá em Cravinhos, assim, ali mesmo, ali da escolinha. Cara, na hora já veio a lembrança do meu pai, cara. Falar, cara, é um sonho que eu queria realizar. Era 2, assim, com meu pai. Era de... Eu sempre falava isso. Quando meu pai partiu, meu menino tinha 1 ano e meio, eu acho. 1 e meio, 1 e 5. Falava, negão, daqui a pouco nós vamos levar ele pra pescar, hein? Porque meu pai, que eu amo de bola, meu pai era pescar. Peguei amor em pescar por conta do meu pai, cara. Porque eu não tinha carro, meu pai é sempre de carona, de bicicleta. Depois que eu comprei meu carro, falei, negão, nunca mais pegar carona com ninguém, cara. E eu vou te levar agora, cara. Pô, negão, da hora, hein, cara? Você tá maluco? Bora. Aí levava ele, ficava lá um pouquinho, ia embora, que eu tinha futebol de sábado, né? Meu pai todo sábado me pesquisa. Buscava só 6 da noite, só. Porque Nessa fechava, hein? pegada, Porque é. fechava o Porque pesquisa. senão, madrugava, deixava, pô, que dormia em deixava. beira de rio, cara. Ah. Aí eu falei, pai, eu vou pescar hoje com o pai, cara. Peguei amor, cara. Foi assim... Foi os últimos 5 anos da minha vida, assim. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Minha mãe, cara, a gente sempre foi muito família. Até quando eu casei, todo dia na casa da minha mãe, todo domingo a gente se une. Hoje eu vou pouco por conta... Mas a gente se vê sempre, né? Mas de não estar muito na casa da minha mãe por conta da minha menina, né? Minha menina especial, às vezes, muito calor, não pode sair. Tem isso também. Que tá meio friozinho assim, pode sair por conta da questão da temperatura do corpo dela e tal. Então, assim, todo domingo é na casa da minha mãe, cara. Época boa de churrasco, né? A gente não é mais linguiça cabo de rir com molho de tomate. Às vezes sem o molho, tá? Cara, era assim, ó. Minha mãe vai me dar dura, mas minhas irmãs, mas é realidade, cara. Eu falei, eu vou contar isso. Eu compro até hoje isso. Linguiça cabo, uma vez por semana. Raizão, cara. Raizão, uma vez por semana. 1 ou 2 vezes por semana. Linguiça cabo de rei. Era assim, ó, em casa. Era frita de manhã, à noite com molho. Duduzinho vinha com os tomates. Era nessa pegada. E domingo macarrão. Era picanha. Não, é igual uma macarrão. picanha hoje. Isso, tá Você doido. entendeu? Essa pegada, cara. Nossa, cara. E aí, cara, tem vídeo do meu pai dançando. A gente sempre em festa. A gente sempre foi festeira. Sempre de estar junto, cara. Meus cunhados também são maravilhosos. Minha cunhada. Família, assim, graças a Deus, abençoada, assim. E esse momento com meu pai era um momento único. Porque, cara, era nós dois, cara. Nossa, meu pai... Eu viajava no mundo dele. Às vezes não precisa nem falar nada, né? Só de você estar ali na presença. Sim. Vendo o que ele vê, vivendo conexão. o que ele vive. Cara, Diferente. e teve um dia que a gente tava lá no Paulinho Serra Azul, a gente chegou lá tal, e tinha um senhor, ele já era aposentado e tal. Agora eu não lembro se ele era médico, advogado, eu não me recordo. Mas tinha uma profissão assim até bacana. Ele chegou em mim, cara, a gente lá pescando e tal, e meu pai apostava, pô. Apostava um Danone, né? Uma cerveja, né? Ó, quem perdeu hoje vai pagar o fardo. Eu sempre pagava, né? Porque era Você a praia sempre dele. perdia? Mas quando ganhava também, ia pra resenha. Olha o jogo que ele gostava de jogar também. Aí, cara, esse senhor chegou em mim e falou, cara, eu gostaria que meus filhos fossem assim comigo, cara. Uhum. Meus netos fossem assim. Não deixem de trazer seu pai, não, cara. Ele fica feliz demais.
Da hora. Cara, ele gosta demais. Eu falei, pô, eu sei, negão gosta, né? Cara, entrosei com... E esse cara era tão humilde, cara, tão gente boa, que às vezes, por conta da pessoa ser um pouco mais tímida e tal, mas ele chegava, cara, todo mundo lá em beira do rio, lá pescando e tal. Ele, Tigrinho, chegava, cumprimentava um por um, cara. Todo sábado e domingo esse cara fazia isso, cara. Aí depois que eu perdi meu pai, cara, aí nunca mais eu fui, cara. Era um sonho assim que eu tinha. E o meu menino hoje pede, pai, vamos pescar? Pai, vou, cara. Eu falei, Decão, você vai ter que me ajudar, porque o coração do nego não aguenta. Fala pro pé te levar, mano. Então, o pé, vai o Júlio. Os caras é Júlio, vai pra comer, cara. Eu ia falar isso agora. Vai pra a comer. última que nós foi, velho, eu juro por Deus, mas o pé pegou uma marmita, irmão. Você não vai comer não? Eu falei, vai quê? 11 horas da manhã. Não, ele já chegou falando da marmita, que será que vai ter de comida? E o Júlio, você vai... O Júlio, duvido que não tem uma caixinha tocando pagode do lado. Com certeza. O nego dorme assim, tá maluco. Tá louco. É sério, ele toma sério quando ele vai pescar. Ele Peguei uma toma época... sério. época Se ele boa. tiver no gesto. Peguei uma época boa de resenha, assim, de pai pra filho, que foi a época do recreativo. Nossa, foi uma época que eu era moleque, velho. Meu pai acordava de manhãzinha, que ele jogava, não tinha um passarinho lá no Clube Recreativo. Vocês pegaram essa época? Claro. E já descia pra lá, já descia na alegria. Seu bicho tinha lá também. A pastelaria dele lá tinha lá também. Sim, verdade, seu Então bicho. já desci, meu pai tinha conta lá. Então eu jogava bola, salgado. Bola, salgado. A resenha é perfeita. Bola, salgado, piscina. Quadra, areia. Bola, salgado, piscina. Era toda hora, todo dia. Eu gostava demais. E meu pai ia de manhã, às vezes ele acordava atrasado, ele não queria acordar a gente, eu e meu irmão. Senão a gente ia ter que se trocar. Só que eu já tava pronto. Então eu já descia com ele. dormia Era até o despertador Aí, dele. Dormia até com a roupinha. já acabava o jogo, a gente ia pro campo, ele ia tomar o Danone, que a rapaziada e nós lá brincando, se divertindo. Ou época também no clube, época gostosa E também. piscina, essa cara. época. Como é piscina? Ninguém tinha, cara. Uhum. Essa é Aquela época no nosso foi- bairro, molecada, Que assim. cê é tudo... maluco? Não, cara, quando via Família ficava inteira, louco. Você é doido. Aquela Bom época, demais, uma época cara. gostosa, essa época... E na nossa vida a gente tem as trajetórias, né, mano? Que vai construindo nosso caráter, como a gente vai ser. E essas vivências costumam forjar o nosso caráter, né, mano? E na questão de futebol, eu queria saber sobre a trajetória de vocês. Quero saber do Tigrinho, todos os clubes que você passou, pode citar. Se todos que você lembrar, eu quero saber do Thaí também. A gente não pode deixar de falar dessa trajetória no esporte da vida de vocês. Não esquece dos títulos que você perdeu pra mim na escola, não, tá? Interclasse também, interescola. Essa também. Diegão deitou em você. Se vestiu farda, mano. Se vestiu a Que farda, isso? tem. Rapaz, Diego ganhou Interclasse de mim. Queria que vocês falassem. Ameaçaram nós de morte, viu, nego? Ameaçaram, rapaz. os caras eram trombadinhos, né? Se ganhar na final, eu vou dar tiro pro ar. O primo do Vacão chegou com a garrunchinha lá, aquele Juninho, lembra? Nossa, pelo amor de Deus. Os caras ameaçou. Pressão total, cara. O pessoal maluco, gostava. velho. Essa época de Você Interclasse tá aí maluco? Era o verdadeiro Interclasse. Não tinha essas... Raizão, né, cara? Hoje em dia joga 2 salas. Nessa época era 15 salas Nossa, jogando, até e chegar... e veio uma safra boa naquele Muito boa. 95, 96 naquele Itapuã, veio uma safra monstra. O pessoal comia bola. Tigrinho, Lee, o William Loirinho. Nossa, o Ney também é bom de bola, né, Nossa, cara? pelo amor de Deus, velho. Bom de bola demais, cara. Tá. Jezão fechava o gol, Fecha Jezão tudo, fechava bicho, o era gol. uma molecada. Eu te juro por Deus, ó, Hoje tem interclasse hoje? nem É que eu tô sei, falando, se tem 2, 3 salas. Ixi, eu sou mais... Além do interclasse, eu sou da época do GESP, cara. Vocês pegaram essa época aí? Jogamos, Era joguei na quadra dos Gesp irmãos também. Ribeiro. O Interescolar também. Interescolar. Você é doido. isso daí Ó, era coisa- pra você ver, o Interescolar, quando nós jogou quando tinha GESP, eu juro por Deus. Eu fui campeão quinta, sexta, sétima, oitava, e quando eu tava na oitava, nós ganhamos do terceiro colegial. Tem mais jogador aqui, pô. Nós bateu, você, nós bateu no terceiro colegial. Mas você acredita, eu fiquei de fora. Eu fiquei de fora porque os caras eram muito qualificados, irmão. Te juro, eu era 95, era os uma 96 foi. era uma época boa. Você vê os moleques, nossa, era 13, 14. Eu não consegui vaga. Eu não consegui. Fiz gol em semifinal. Mano, e não consegui, fiquei de Foi fora. pra rede, pô. Porque Não, deitava, jogou. deitava, Bom, te bom, juro por Então, Deus. o Pé Bom, jogava... você Nós fomos campeão junto no Operário, o Pé. O Pé, você... O Zói, bom de bola, o Zói ficou um tempo no meu horário também. E o Luan? E você, Eu pô? sabia que eles iam chegar em mim. E aí, Lu? Ó, primeiro ano aí eu tô como técnico, eu amo futebol, cara. Pior, eu amo futebol, velho, mas
Jogar não é Eu vi comigo. você dando entrevista, um videozinho. Você Você viu? Pô, desenrola, é cara. sério, você Conhece. Mano, eu amo futebol, de verdade. Sempre amei, mano. De verdade. Mas jogar bola não é meu forte, não. Não é, nego. Não sei. Mas Bate ele na não joga mal, canela. não. Não joga mal, não. Ele joga bem. Não, mas tipo Nossa, assim, joga tem bem. que ajudar, né, velho? E às vezes a bola, você domina ela, 2 metros. E aí o cara já não tá bem fisicamente. Mano, pra você ter uma noção, eu gosto tanto de futebol, velho, que esse ano aqui, ó, foi meu primeiro jogo. Ontem, domingo. Meu primeiro jogo, num campo. Tipo assim, antes eu jogava no Jacaré, no Canindé, jogava futsal, mas assim, quando tinha jogo, ficava no banco, ficava escanteado. Então a primeira partida que eu entrei em campo pra representar uma equipe foi domingo, pô. Pra você ver, imagina minha esposa, tadinha, minha É mulher. treinador e agora? A única possibilidade que eu tinha pra estar nesse meio do futebol. Eu falei assim, mano, vai ter que ser dessa forma aqui. E, Mas mano, que bacana viver a que experiência você gosta, como se eu cara. fosse um jogador, cara. É gostoso. Legal, jogar, é gostoso, cara. né, Lu? Pode falar. Você é louco. Gostoso Amei, demais, mano. cara. Amei, eu Você é fiquei... doido. A gente ficou 1 hora lá. De 1 hora durou o jogo no máximo. Parecia 10 horas. É. Pra mim, uma eternidade. Tensão. Fica em êxtase, né? Nós perdemos, infelizmente, velho. Time dos caras é... Bom, Mas é né, legal, velho. tipo, tão agregando o Cascudo, JS, tá velho. chegando. Cascudo. Mas conta sua história aí, pô, né? Que eu vi. Tem Eu- clube, hein, pô. Eu tive umas passagens mais quando eu era mais novo nas categorias de base. Quero saber. Eu jogo bola desde os meus 6 anos de idade. Quando eu comecei no recreativo, com 6 anos de idade, com o Indim. Meu apelido de Tigrinho foi lá. Pegou esse apelido. de Foi um 6 treinador que te deu esse anos. apelido. Foi Da o hora. Indim, lembro até hoje lá no recreativo. De lá pra cá, pegou isso aí e foi. Aí, os meus 7 anos pra 8 anos, mais ou menos, eu recebi uma oportunidade no Botafogo. Aí eu tava treinando no Botafogo, jogando no Botafogo. Cara, novão, você foi. Aí eu tava, acho que na terceira ali, segunda ou terceira série. Dava 4 horas, minha mãe me buscava de terça e quinta. E a gente pegava um ônibus, parávamos no Junqueira, subia no Botinha, treinava. Depois corria até na Roncar. Nisso era 9 e pouco da noite, mais ou menos. Tinha o último ônibus, então nós corria até lá na Roncar pra pegar um ônibus que ele não vinha pra cá. Ele já virava Nossa, era ali e uma subia, bom fim. Então eu tinha que fazer esse trajeto com a minha mãe. Uhum. E no começo tava dando certo. Aí a gente tava aí jogando os campeonatos, pegando sertãozinho, foi pegando uns campeonatinhos bons. E meu pai tava crente que Incentivou. dali Ia dar ia certo. vingar. Eu também já tava, gostava muito. Se É, destacava, né? Destacava Inclusive. bastante, já era titular, então já tava gostando e já tava me destacando. Só que aí chegou uns momentos que foi mexendo comigo, que aconteceu umas vezes de chover Uhum. durante umas 9h30 mais ou menos, eu e minha mãe correr até na Roncar. E naquela época, não é igual hoje, né? Hoje a Festa Junqueira, eles abriram lá o rio, Bonitinho. levantou. Então alagava aquela época, até lá no bote alagava. Então eu e minha mãe corria no meio da água, na piscina, velho. E até lá no Roncar, de mão dada. Sofreu Aí, bastante. As né? barreiras, aí né? cara, aí foi ficando difícil pra mim. E eu chegava na escola, tranquilo, e aí eu sentava na sala, eu ficava pensando, não, o futebol tá bem, eu gosto, tudo, mas e aí? Vou ficar toda vez esse trajeto. E pegamos uma época de chuva. Uhum. E toda vez, tinha que sair correndo, não tava dando, minha mãe tirando do bolso. Chegou um momento que eu reconheci isso de criança e eu comecei a dar migué. Os caras acham que é Eu comecei fácil, a dar né, migué, mano. Ó, que Eu comecei a fita. dar uma migué e falar, ah, mãe, não quero, tô com dor de cabeça. Ah, Vamos mãe, lá. machuquei, tô com dor no tornozelo. E minha mãe sem entender, não foi perdendo treino, acabei não treinando mais. Uhum. Aí não quis, porque eu entendi aquilo lá que tava, tipo, ficar correndo com a minha mãe, fazer Junqueira, não Era tava um uma coisa certa. sacrifício, né, mano? A gente tentou até uma perua, algo pra levar nós na prefeitura, mas nada constou, mas tranquilo. Aí fui pro comercial. Fiz o primeiro teste, já passei. Eles me ligaram e comecei a treinar. Só que não consegui arrumar uma perua, ninguém pra tentar me trazer. Aí você já tava mais velho. Já tava Não, foi um ano da frente, certinho. com meus 9 anos, Já 10 anos. seguindo ainda. Aí não tinha uma perua nada. Aí meu pai e minha mãe tinham que ficar bancando. E não sobra, né? Aí você sabe como é que é, naquela época, Uhum. e foi indo, e não tava dando certo. Teve dias minha mãe não poder me levar, acabei brecando. Aí, beleza, continuei jogando aqui em Cravinhos e tal. Aí, teve um teste aqui no Olé Brasil, passei. Na época passou eu, o filho do Cincão, ele Cinquinho. O William Passamos jogava nós pra dois. caramba Muito também, bom, velho. moleque. Puta que pariu. William, isso é maldade, O irmão ele era do um- Perex. Ele era um segundo Nossa, Jorge hoje em jogava dia, aqui. O cara era um demais, fera, demais, centroavantaço. demais. Aquele moleque, Ele velho, era nunca foda. vi igual. E a gente jogava junto, aí daí tentou arrumar uma perua e nada também.
Aí nós começou a pagar. Ele tinha uma condição melhor que a minha na época. Ele ainda continuou treinando. E eu, pra mim, já não dava. Não tava dando pra ficar pagando gasolina, eu parei ali também. De novo, por parte financeira. Financeira. E continuei no rumo, continuei jogando. E parti pro mundo do futsal também. Fiquei futsal, campo, jogando os dois. E fui jogando um tempo. Onde tinha uma bola e tava indo. Onde tinha uma bola, tava jogando, velho. Era... Aí fui indo. Aí, com meus 15 pra 16 anos ali... 17 pra 18 anos ali, mais ou menos. Fui pra disputar o Mundial na Itália. Fomos lá, jogamos campeonato, taço, destaquei, fomos campeão. Da hora? Como é que foi a experiência? Rapaz, Pô, tô aqui na Europa. Aí que você viaja, cara. Aí que você fala, vixe, eu vou chegar. Eu imagino. Primeiramente, era o meu sonho andar de avião. Já começa daí. Já quebrou uma O barreira aí. sonho que eu tenho era andar de avião e pular de paraquedas. As coisas que eu não sonho Você meu. gosta de adrenalina? Adrenalina. Tá maluco. Aí eu chegou no sou avião cara, lá, eu já falei assim, ó, vai na esquadra aqui, né, vai na minha fileira. Se for na janela, eu vou, mano. Senão, pelo menos meia hora cada um precisa ir na janela. Só pra me apreciar o meu sonho, cara. Aí foi ver a minha, deu na janela, mano. Nossa. A minha, eu falei, nossa. Perfeito. Viajou, meu Deus do céu. E todo mundo dormindo, eu ficava olhando lá de cima, lá, olhando as estrelas. 30 horas viagem, tirguinha 5 horas. Chegou cansadinho Você tá na Itália. maluco, cara. Você não vê? Ele tirou Nem uma sentiu foto o com fuso você. horário. Falava, ó, a gente vai pegar uma turbulência agora, aperta um cinto. Eu tava tranquilo, tava tranquilo, mas a turbulência. Cai não, o meu não, mano. Eu O tava cara quer tão pular feliz, de velho. paraquedas. Você acha que avião vai intimidar? Né? Gosta de adrenalina? Tava tão feliz, aí fomos na escala. Paramos em Madrid, ficamos um pouco lá. Foi pra Espanha aí, hein? Aí Parou depois, mal, hein? direto fomos para Parou Roma. mal, hein, menina, hein? Aí fomos pra Milão. Ficamos em Milão, conheci o San Siro, entramos lá no estádio, vemos o Nossa, que campo. bacana. top. Coisa que você tá doido. É junto, né? Que era Inter de Milão e o Milan. Então, nós vimos os dois rechearam. Onde o Ronaldinho sentou, o Kaká, nós fomos no museu, vimos umas coisas, vivemos uma experiência bacana. Muita foto. Você tá doido. Você perdi o celular, perdi foto, perdi tudo. Mas aí foi uma experiência muito bacana. Aí fomos pra um alojamento, disputamos o campeonato, campeão mundial. Teve algumas oportunidades, surgiu lá. E No na futsal época, aí, né? No futsal, já era futsal. Na época eles iam voltar. Nós viemos embora, fomos campeão. Uhum. Fui bem, fiz gol na final do empate, nós tava perdendo. Teve até uma confusão lá, né? Em questão de a molecada não tá podendo ter oportunidade. Aí o treinador falou, então vocês vão entrar jogando na final. Nosso time tomando de 1-0, mano. Uhum. Aí ele mexeu, colocamos a gente, faltando 3 minutos, consegui empatar o jogo. Fiz o gol do Bem empate. demais. Fomos pros pênaltis, fiz o gol de pênalti, o amigo nosso fechou campeão. Rapaz. Pressão nada no menino. tá Pô, doido. leva. É? Que isso, Que velho. sensação, irmão. Que sensação. Realização, É a hora que você sensação. viaja, você fala, cara, eu vou chegar, né, Nossa, cara? aí você fala, é isso aqui que eu quero mesmo, sabe? Uhum. E fui indo. Aí, campeão mundial, aí o Zoleiro lá conversou com o nosso treinador e tal, e falou que a próxima transferência que ia ter, ia ser para daqui 4 meses. E tinha cerca de alguns jogadores ali com nome. Viemos embora, antes de ir embora, passamos pela aquela cidade, Veneza. Passamos em Veneza, demos uma volta lá. Pô, Pegamos- ainda fez um turismo ainda, pô. Fizemos. Nossa. Deu um Pegamos- rolezão, pô, gostosinho. nós ia pegar um trem às 9. Às 9. 9h30. Não, 8h30, nós ia pegar o trem. Só que às 9 passava o trem bala. Aí ele falou, vocês querem esperar pegar o trem bala ou quer agora às 9h30? Eu falei, irmão, Tá maluco? você Não, tá vou doido, viver o vamos- máximo já que eu vai puder, pegar o vou trem bala, vou desfrutar. ficar aqui. Ficamos esperando lá meia hora. Perfeito. Pegamos o Da trem hora. bala, no meio do caminho, né, passou o trem das 9. Sim. Que não, a top. bala, você tá doido. que sensação. Mais uma experiência que eu também não Sim. esperava. E vivi isso. Voltamos pro Brasil, fomos na escala também. Fomos de Milão pra Londres, na Inglaterra. Uhum. Aí da Inglaterra viemos direto pro Rio de Janeiro. Viemos embora. Passeio geral. Passei rolê, legal. velho. Chegamos aqui, aí eu fiquei eu já tava com contrato pra Pompeia, futsal também. Fui pra Pompeia, profissionalizei lá. Fiquei lá em Pompeia, jogamos lá, disputamos PTV campeão, Supercopa campeão, E você jogando. jogando. PTV, a Copa Record, né, foi campeão tudo lá. PTV você representou qual cidade? Só que eu tava pra Pompeia, Ah, lá de sim. Marília. A gente foi campeão lá e, mano, Uhum. o time lá era... Nunca vi um time tão alto, de Formoso. alto nível como aquele time que eu vi. E conseguimos ser campeão. Foi num tempo, o treinador nosso brigou com o técnico lá, mano.
quebrou o pau, saiu na mão. Aí o presidente do clube saiu na mão com o treinador e falou assim, ó, pega o seu jogador aí. O presidente do clube falou pro técnico. E um time vencedor, né, mano? Aí, não, já ganhando, né? Tava, e esses 3 títulos nós conquistando em 7, 8 meses. Aí pegamos e viemos embora. Aí já tava com 19 anos, 19 pra 20 anos, eu falei, agora é daqui o campo, se der, deu, se não der. Vou ficar brincando na várzea, vou viver essas experiências assim, mas já deu. Foi onde eu acabei abandonando. Aí eu tinha perdido meu celular, o meu treinador, que tava da Itália, me ligou. Me ligou não, encontrei com ele no futsal, ele falou, tentei te ligar várias vezes, tentei ir atrás de você tá sem celular, tentei falar com alguém. E levei os meninos pra lá, os caras tá tudo em Milão, cara. E os caras queriam você lá. Só que eu não consegui entrar em contato com você, não consegui falar com você, acabei não te ligando. Mas eu tô indo pra Itália agora. Eu tava com 21, 22 anos. Tô indo pra Itália agora, vou ser treinador lá e pega o meu telefone. Assim que eu chegar lá, que eu agregar no time, eu vou te levar pra lá. Certo. Aí acabou que nesse recurso eu nem tive mais contato com ele. Eu também já parei. Aí foi onde, nesses 19, 20 anos ali, veio minha conversão. Foi onde eu me converti. E foi onde ali eu já desisti. Falei, já entreguei. Falei, daqui pra cá, quero seguir caminhando com Cristo. Futebol mais hobby. O futebol, ele vai pra um hobby ali, que é uma emoção que a gente vive, porque querendo ou não é uma terapia pra gente. Deixar de jogar no vai, pô. Futebol é uma coisa... Mas você viveu bastante, pô. Aí, mas não igual tá aí, assim. Até hoje você joga, né? Até hoje eu brinco. Então são aí no mínimo 23 anos de futebol. É muito tempo, mano. Muito tempo. O Tigrinho é novão ainda. E que time você tá atualmente? Agora eu tô... Todos os trabalhos, tá? Agora eu tô no Tubarão, aqui em Cravinhos, tranquilo. Jogo os campeonatos aqui na região. É bom porque, gente, quem quiser contratar, é bom falar que o cara tá... O pescoço não vai nem dormir, nossa. Já tá bravo comigo, já. Tá bravo? Já deixa eu pôr na lista, ele tá bravo comigo. Então, o Tigrinho vai sentir, pô, ele tá lesionado, não vai contra o Operário. Exatamente. Jogo bom, hein, velho. Aí parei por aqui, tô na região aqui, jogo em Ribeirão, jogo em 4 times mais ou menos em Ribeirão. São Simão, Serra Azul, indo pra Santa Rosa. Esse campeonato que eu aqui, região, eu brinco tudo, jogo tudo. Respira o futebol. Aquele pênalti enjoado que você bateu esses dias foi em Santa Rosa. Você fez gol olímpico? É isso aí que eu vi no status hoje? Foi ontem lá. Gol olímpico, pai. Ele bateu um pênalti chato esses dias, velho. E depois você deu uma cavadinha, não foi? Eu fui abençoado, e da cavalo foi abençoado. Tá ousado, hein? Abençoado. Caraca! Aprendendo com o Thaí também, velho. Eu tava na resenha esperando o Diegão lá, conversando e tal. O Diegão lá, tá, deixa eu ver status. Pô, eu não sou muito de ver, eu não curto, mas é de cliente mesmo e tal. Tigrinho, o Pretinho tá fazendo. O Tigrinho bateu o gol limpo, foi tá de sacanagem, velho. Aí depois, saiu cara a cara com o goleiro, nervosismo 0. Só cavou, pai. Mas melhor que o Vitor Roque. O Tigrinho original. O verdadeiro tá com nós, viu, rapaziada? Mas eu não cheguei a me profissionalizar igual você, assim. Eu só treinei, cheguei a treinar no profissional algumas vezes. Mas eu não cheguei a profissionalizar. Mas é bacana isso, cara. Vixe, cara, na hora que meus amigos mandam as fotos, assim, cara, nós molecada, sabe? Tipo, CTC, treinava futsal. Fala um pouco mais, Thaís, sobre a sua trajetória, os clubes que você passou. Cara, a primeira... quando eu comecei na escolinha era o Jair Gonçalves, cara, que ele jogou no Palmeiras. Aqui em Ribeirão ou... Na Cravinhos, Jair Gonçalves. Pô, foi campeão, acho que paulista. Se eu não me engano, o gol do título, acho que foi ele que cruzou ainda, cara. Teve ele. Aí, pô, não tinha nem chuteira, cara. Descalço mesmo, ia pro pega. Aí, primeiro treino que eu fiz, ainda, se eu não me engano, a chuteira foi... O filho dele é o Diego, acho que até o Cauê, acho que é o filho dele caçula, que me deu uma chuteira pra mim. E aí começamos na escolinha no campo, Cravinhos, depois futsal com o Raul, um período bacana. Uns 7, 8 anos? Cara, acho que eu tinha uns 9 anos. 8 anos por aí, cara. Aí depois eu fui, um tempo jogando escolinha, no futebol no campo. Aí era uma geração legal também, cara. Assim, eu fui um cara privilegiado também, questão do quê? Não só a questão de moleque ser bom de bola também, mas que a gente é amigo até hoje, mas da pessoa dos caras também que... Pô, joguei com o João Valdir, Walter Anzanello, Chocão, pô. Xuxinha. Então, assim,
esses amigos meus do futebol, cara. Uhum. Tiaguinho, o Ed, o Juninho um pouco mais velho, o Coco. Cara, não posso esquecer de uns caras que a gente tá até hoje, assim, o Bid também, joguei depois também, com os meninos, mas assim, depois que eu fui pra escolinha aí, acho que com 13 anos, ou 12 anos, sempre jogando em cravinho nas escolinhas, futsal, depois eu fui, treinava sempre ali no CTC, aí o Raul Pratali também, que é monstro também, pô, Raul foi treinador do Palmeiras por um período, na época de Parmalat, cara. De Edilson, Antônio Carlos, Ele Roberto tem Carlos. Amaral, Ele tem. Amaral, ele virou o Amaral Coveiro, e o Marcos Amaral. Palmeiras. Ele que puxou até ter um podcast do o Amaral falando. Pô, cara, o Fala Raul tão Pratali dele, fala, fala. cara. Aí eu gravei o vídeo e mandei pra ele também. E legal, cara. Aí depois, ficava campo e futsal. Aí no futsal foi o Zito e o Raul. Aí eu treinei um tempo, cara, no Palestra, cara, aqui de Ribeirão. Foi uma época maravilhosa também, cara, que era o Gustavo, irmão do Vartão, filho do Valtinho Mecânico, Sim. meu parceiro também, cara do bem também, tá na igreja, tá firme e forte. E aí ele tava primeiro lá, aí depois eu acho que o Thiaguinho, aí depois foi eu, o Walter e o Rodrigo Galati. Acho que e o Choco foi antes que eu, fomos pro Palestra. Aí era aquele campeonato aqui na região, né? Comercial, Botafogo, Mogiana, mas era muito pegado, era gostoso pra caramba. Aí o Chocão foi pro Bafo, aí depois não tinha Júnior no Palestra, aí eu parei de jogar, comecei a trabalhar, fiquei 1 ano na Senap, aí o Zito, cara, e treinando futsal, e o Zito, pô, cara, eu levo você no Botafogo, eu sou da base da molecada lá, mas pô, eu já era o Júnior, né, cara? Pô, vai lá, negão, joga bem e tal. Eu falei, mas como eu vou? Sem ajuda, sem empresário é difícil e tal. Ele me levou, fiquei 20 dias, cara. Nessa fazendo época você teste. tinha quantos anos, perdão? Eu tinha 17, cara. 16 para 17. 16 anos, eu acho. É a idade, né? idade. É o ultimato, né? Se não vingar... Tendo seus 20, Aí ficou aquele negócio 22 assim, jogando sempre no Palestra, jogava no Paulistano também, a gente jogou um período lá também, em Ribeirão. Aí nessa época do Paulistano, cara, tava disputando um torneio bacana, cara. Eu e o Rodrigo Galati. Aí nisso eu tinha feito uma peneira no Flamengo. Aí o Walter passou, eu não passei. Aí quando eu tava no Paulistano, lá atrás, antes quando eu jogava no Palestra, tinha o time do Iate. E tem um cara, o Negão, ele era treinador do Iate, ele chamava Luizão, Negão Altão. E no time dele tinha o Vinícius, zagueiro, que chegou aí pro Corinthians, profissionalizou. E o Buiú, cara, que o Buiú é muito conhecido. Você não tem amizade com ele, mas a gente jogou bastante contra. E ele, na época, foi os 2 jogadores que o Luizão mudou pro Corinthians. Ele jogou o Buiú jogou no Santos. Encontrou o Choco lá também, se trombaram bastante, porque o Choco jogou, né? Com o Diego, com o Robinho. Com o Robinho, né? Juvenil, acho que foi, cara. Fui campeão, o Chocão paulista, cara. Bacana, Negão. E uma humildade, aquele cara ali, pô. Gente boa demais, tá achou que é gente maluco, boa cara. mesmo. E cracaço, cara. E daí, cara, ele me convidou, cara, num jogo que a gente tava jogando, foi bem demais. Ele chegou até mim e falou, conversou comigo, já me conhecia meio assim, né? Ele falou, ó, cara, quero te fazer um convite, cara. Tá precisando de um atacante canhoto no Corinthians. Pô, tá de sacanagem, cara. O cara tá de caô comigo. Falou, e eu quero te levar pra lá. Ah, tá zoando. Mentira. Aí o Rodrigo Galati pegou e falou, pô, negão, vai lá, cara. Aí o Rodrigo falou, aí até conversamos com ele pra ir o Rodrigo ir junto. Aí ele treinava no AABB. Sabe onde é o Do AABB? Banco do Brasil aqui, né? Isso. Mas jogou lá, pô. Jogou É lá, verdade. Entendi. Aí eu falei, cara, que legal. Aí eu peguei e não fui no treino, cara. Tinha dinheiro pra pegar o busão, pra ir. Eu falei, também acho que não vai dar nada. Mas eu fiquei maluco, cara. Eu falei, nossa, cara, tá louco, corintiano, pô. Mesmo que não chegasse a vingar ali, mas tentar alguma coisa. E também, sei lá, cara, caminho diferente, não dá certo ali, mas alguém vê, vai pro outro clube, a gente Sim, com sonha certeza. com isso. Aí ele pegou, cara, no domingo da frente, teve outro jogo, eu tava lá na arquibancada sentado, ele me deu um esporro, mano. Geralzão, assim, todo mundo do lado, ele acabou comigo. Você acha que eu sou moleque, cara? Tá de sacanagem comigo? Pegou meu telefone, você falou que você ia treinar, te expliquei. O que é o problema? É dinheiro? E o cara acabou comigo. Falei, cara, o negócio é sério. Aí falei pro meu pai, falei, Leão, pô,
você tá maluco, cara? Sério, sério. Aí eu treinei, cara, eu acho que foi coisa de quase um mês. E ele foi me preparando. Juro por Deus, cara, pelos meus filhos, cara. Eu não fui por condição que eu não tinha mais condições de pegar o ônibus pra ir, cara. Você acredita, Condições cara? Também, cara? Aí Nossa, aí perto. parei, cara, não fui mais, cara. Treinei e tal. E eu não tinha nem telefone residencial, né? Orelhão pra ligar pra ele e tal. Parei, cara, mas assim, vingar, isso aí é muito relativo, né, Sim, cara? com A certeza. gente, e também assim, a gente vê que não é se dedicar, ter disciplina, sabe? Pra você vingar, não é só simplesmente talento, hoje você vê. Uhum. E aí depois comecei a trabalhar e tal, parei, depois o Zito me levou no Botafogo. Aí já era júnior, né? 17, acho que foi. 16 para 17 anos. Aí eu fiquei no júnior, aí o Chocão já tava lá, que o Chocão tinha voltado do Santos, ele não voltou pro comercial. Aí o Gustavo era juvenil, aí então eu já cheguei no júnior, que eu já tinha idade de júnior, aí fiquei 2 anos, aí ficou... Aí o ano seguinte o Gustavo subiu, aí ficou eu, o Choco e o Gustavo. Na época eu e o Chocão ia de busão. O Coco também chegou aí também. Aí do Botafogo, o Coco foi para outro time também. Não me recordo qual, não sei se era Sertãozinho. Cara, que legal, cara. Mas nós sofria pra caramba, isso aí que o Tilinho falou. A gente já era assim, pô... Adolescente já, Sim. homem já, né, Começando a vida adulta. mas pegando busão, cara, frio, chuva. Aí eu desci ali na antiga Luvasa, caminhava até lá no Botinha e tal. Mas era gostoso, cara. E peguei uma geração boa também pra caramba, que muitos são amigos meus pra caramba. Joguei com o Diego Alves, o X, que jogou no Flamengo. Fui viajar. Goleiro? Goleiro. Ele, o Mirita, o Lima de Bonfim, cara. Pô, o Lima jogou no Atlético Mineiro, teve 2 passagens. Jogou no Fortaleza, Botafogo. Jogou no Betis, cara. Marcou o Ronaldinho. Cara, legal pra caramba. E ele é mó humildão, cara. Assim, a gente que, na minha geração, muitos não vingaram. Poucos. O futebol é meio injusto, né? A maioria não vinga, É, né? E tinha cara. pessoas que você olhava e falava, esse cara vai dar certo. Cara, ó. Robert, que Manel Pena, pretinho. Tanto é que ele teve, acho... Ele foi pro Japão, chegou pra finalizar, jogou na Ponte Preta, mas aí depois não foi muito assim, não, cara. Não lembro dele ter mais outro clube assim, ele parou cedo. Zé Maria, atacante, o próprio Gustavo também, ficou um tempo também no Corinthians. O Chocão era um cara que eu tinha certeza que ia vingar, Fumaça volante. Tem o Michel também, cara. O Michel chegou a jogar no profissional do Botafogo. O João Saque era craque, o João Saque era piada. O João Saque... Uns amadores aí da vida, aí você falar João Saque, cara. Ele era foda. Era diferente. Ele é de, acho que Jardinópolis. E a gente tem um grupo até hoje, cara, do Botinha, assim. Eu falo pouco. E tem a geração mais velha também, né? Que é o do Acleison, do Braga. Tem uma turma bacana, assim, de pessoas que muita gente conhece, assim. Sim. Aí eu fiquei 2 anos, cara, assim, e disputei. Meu sonho era jogar o Paulista, cara. Aí joguei contra o São Paulo, lá no CT de São Paulo. Que top, cara. Bacana, até meu amigo, depois de te mostrar a foto, ele tá jogando amador comigo, sub-40, que nós é veterano agora. Aí o Ulisses, cara, daqui do São José, Manuel Pena, eles jogam junto. Aí ele postou. Aí o Beto mandou no grupo do time que eu jogo aqui em Ribeirão Preto, estilo negro. Aí ele pegou, falou, mandou no grupo, eu conheço esse pretinho aí e tal. Eu falei, pô, amor, isso é onde? Pô, o Ulisses que me mandou, cara, tá, a gente é amigo, aí, coincidência. Bacana, cara, os amadores a gente conta aí geral. Sim. Aí fiquei no Botinha, 2 anos. Aí disputei o Paulista. Aí contra o Palmeiras, cara, eu fui cortado, cara. Minha mãe trabalhou pra No caramba. profissional? Não, no Júnior. base. No Júnior. Aí eu treinei algumas vezes no profissional, cara. Sim. E aí minha mãe chegou na arquibancada, cadê o Thaí? Eu fui cortado no vestiário contra o Palmeiras. Era contra o Wagner Love, cara. Wagner Wagner Love. Love, é. Que isso. A gente aí contra o São Paulo, pô, nós tomamos 6-1 lá, mas foi tipo, tinha o Marco Antônio, que jogou acho que no Grêmio, Kleber, Não era qualquer São Paulo. não, acho que o Kleber Gladiador tava, tava uma turma bacana, cara, vixe, uma geração que do caramba, vingou. Mas foi bacana essa experiência aí, cara, tipo assim, pô, joguei pouquíssimo, cara, mas foi sonho de querer realizar. Pelo menos eu tentei, eu dei o meu melhor, cara, sabe? Não deu certo, mas foi bacana. Aí a gente foi aí nesse... Pra ir pra Alemanha, aí, tipo, era, ó, esse ano vai pra Alemanha. Pô, e o Chocão físico, dedicado demais, cara. Tomando creatina igual um louco. E naquela época, eu não sei se podia, né? Tomava escondido, cara.
E, nossa, tomando creatina, achou que eu tomar creatina, cara, tem que ir passar viagem e tal. E era a viagem de empresário, né, tal. Então, assim, levou mais jogadores dele. Tanto é que 30 dias, 20 dias pra viagem eu não tava selecionado, eu não iria. Uhum. Aí o moleque teve uma festa lá, não sei que o moleque arrumou, brigou lá com o técnico, não sei o que, cortou ele. Eu nunca esqueço, era o Psyu, cara. Que deu o apelido dele. O negão canhoto, bom de bola, cara. 2 anos mais novo que eu, altão, fortão no suco. Foi cortado. Aí chegando pra treinar cedo lá no Botinha e tal. Aí cheguei e tava a Creide, nunca esqueça, a secretária lá e tal. Altair, pra você subir lá pra gente conversar. E o pessoal, o Guerra, tal, não sei o que era o treinador meu na época, quer falar com você, tal. Falei, dispensado, pô, já era. Liberação total. Aí chegou, falou, ó, o seu foi cortado, a gente viu aqui, você vai no lugar, tal, na viagem. Nossa. Vamos lá tirar passaporte. Tá maluco. Que surpresa cara. Especial, né? Que adrenalina, nego, juro, cara. Pra gente, cara, tudo por conta deles era, né? Tudo. 0 a 100. Tava achando que ia ser mandado embora. Exatamente. E eu falei, cara, assim, pra gente, simples pra caramba, nunca foi pra lugar nenhum. Só excursão Aparecido do Norte, bate e volta. Tá louco, nem cara? Praia, mano. Pô, Alemanha, cara. Aí falei, nossa, que alegria. Falei pro meu pai, nossa, que alegria, cara. Aí tiramos um passaporte, tudo, o pessoal me levou. Aí no dia da viagem a minha mãe foi comigo. Minha mãe falou, cara, se comportem, cara. Pelo amor de Deus, em juízo. Não, mãe, fique em paz. Vai dar tudo certo, cara. Aí eu lembro que o Baiaga, que era treinador de goleiro, aí ele chegou em mim e falou, ó, não lembro agora o jogador, não sei se era o Bordão, falou, ó, era reserva, foi pra viagem, o cara machucou e jogou de titular, voltou, se profissionalizou, deu certo, esse é o caminho e tal. Sabe, foi enchendo de esperança, cara. E na véspera da viagem, o lateral esquerdo, Augusto, ele machucou o tornozelo no rachão. E eu era meia, depois eu fui pra lateral, né? Porque já tava meio difícil jogar no meio. Eu ia te perguntar, eu ia chegar nesse ponto aí mesmo. Aí o Barus, que é meu parceiraço também, ele é 1 ano mais velho, 2 anos mais velho que eu. E ele era o titular absoluto, cara. Aí ele já chegou a época de junho, já era profissional. Aí sobrou uma vaguinha, eu falei, eu vou pra lateral, cara. Aí eu me firmei na lateral esquerda. Só que tinha o Augusto também, que já era profissional. Era jogadorzaço também. Aí ele torceu o tornozelo na véspera da viagem. Tudo cooperando. Eu falei, ai, papai, meu Deus, titular na viagem, tá maluco. Pra dar certo pra mim. Caraca, velho. Não sei se a gente vai vingar, mas, nossa, titular absoluto. Aí ele foi tratando, cara, foi com o pé gessado pra viagem, tomando infiltração e tudo mais. Aí eu acabei sendo reserva, não joguei titular, joguei um jogo só. Não, mas ele Pô, você cara, é maluco? foi bacana. A gente saiu daqui, São Paulo, aí eu acho que foi Paris, acho que a gente foi, não lembro a escala que a gente fez, cara. Eu vi uma fotinha sua com o logão do Ajax atrás. Então, cara, aí a gente foi pra era a única coisa que aparecia também, a bola dos olhos e o símbolo do Ajax. A câmera, né, mano? 2 pixels. Cara, conhecemos o estado do Ajax, cara. A gente chegou em Amsterdã. Nossa, Amsterdã é muito louco, cara. Holanda. E aí a gente foi pra Alemanha, cara. Aí, pô, ficamos puta de um hotel, cara. Piada, cara. Nossa. E, pô, comia pra cacete, cara. Tinha coisa do bom e do melhor. Aí, né, a gente conheceu o treinador, aquele, acho que é Rudi Völler o nome dele. Ele foi campeão como jogador. E vice, ele foi 1 ano, acho que 86 foi vice-campeão. A Argentina ganhou em 86, eu acho. Ele chegou a fazer o gol e depois foi campeão em 90. E quando o Brasil foi penta em 2002, ele era treinador. Ele tava lá no nosso hotel e tal. Aí tinha japonês, tinha time alemão, tipo uma time espanhol. Era um campeonato bacana. O São Paulo chegou a ser campeão desse campeonato. Time grande participava, cara, era legal. É uma experiência legal que eu tive, cara. É tipo essa Youth League que tem agora, tipo... Esse campeonato que eles fazem. E vou te falar, cara, que loucura. Eu não joguei nenhum jogo, cara. Puto, cara. Aí, beleza. Aí saímos pra um time lá japonês. E era legal, cara. Ninguém vai se comprometer que todo mundo era sorteiro na época, né? Mas, cara... Ó bomba aí, vindo aí. A comissão, cara, gostava da noite. Liberava nós geral, cara. A gente saía com eles. Umas 3 vezes a gente saiu. Ia pra festa, sabe? E era bacana que a gente ia e chegava nos jogos, a gente ia, então, pô, aquele negócio de chegar com o busão, com o abrigo e tal. Cara,
Com o kitzinho. A gente dava autógrafo todos os dias. Não sabia nem Juro escrever o nome direitinho. Velho, aprendi a Meti escrever. aqui, ó. Falei, pô, Altair. Pá. Nome quebra. Nome quebra. Esse cara me chamava de Altair no bote. Vou entender mesmo também. E tinha um moleque, cara, bacana, moleque, ele gostava tanto. Ele chegou com uma camiseta branca, ele meteu o símbolo do Botafogo. Todo dia ele pedia autógrafo, todo dia. Eu tenho até uma foto com ele, cara. Eu tenho guardado. Aí a gente, nossa, primeiro dia, né, aquela alegria e tal. Segundo dia, nossa, já vai enjoando, cara. Falei, nossa, que todo dia você ia lá e tal. Aí aquecer, estádio lotado. O estádio lotava, cara. Era muito, cara, você não tem ideia, cara. Aí não joguei nenhum jogo. Aí nós fez depois um amistoso contra o time da cidade. Tava, sei lá, terceira, quarta divisão. Aí o treinador chamou aqueles que não jogou, né? Falou, pô, vocês vão jogar de titular e tal. Falei pros moleques que estavam comigo no quarto, falei, cara, não vou tocar bola pra ninguém. Já não joguei meu nome, eu vou pra dentro, cara. Você tá maluco? Só que assim, a gente treinava, tinha lá academia, porque os caras que jogavam, depois no outro dia, né, dava uma segurada. Nós não, né? Academia, pique, nossa, essas coisas aí, quem não joga é uma merda, cara. Aí... Quem não joga cansa mais do que quem joga. Ih, você tá maluco. Aí chegou no jogo, cara. Nossa, um frio, cara. Nossa, frio, mais frio, cara. Pô, chinelinho, bermudinha, nem pensar, cara. Touca mesmo, luva, pô. Aí falei, cara, não vou tocar bola pra ninguém, irmão. Ia pra dentro o jogo inteiro. Eu saí faltando uns 20 minutos pra acabar, eu acho que o segundo tempo. Ainda quem fez o gol, acho que do empate, tenho quase certeza, foi o Gustavo, se não me engano, ele fez de falta, cara. Foi bacana, o Gustavo jogava muito, zagueiraço. Foi uma experiência legal pra caramba. Aí deu 100 euros pra gente na época pra gastar. Meti um brinquinho, né, pra levar de lembrança que usava. Falei, cara, sem maldade o bicho tá pegando em casa, mano. 100 euros, acho que dava uns 300 reais, algo assim. Uhum. Cheguei no aeroporto, nós trocou. Ah, Tonha, vamos pagar aqui os boletinhos atrasados, vamos ajudar a negar. E foi legal, cara, que nesse dia que eu cheguei, aí meu pai tava em casa, eu tenho a foto até hoje, eu tô segurando a Alice no colo e meu pai tá segurando a Betânia. Cara, que legal, foi pra caramba. Meu pai, mas como é que foi? Uma resenha, cara, é legal, cara. Aí depois só amador só, cara, depois só amador, depois parei, comecei a trabalhar, aí só amador. Aí também foi gostoso também, jogando pro Atlético de Cravinhos, Paulista também, Vila Carvalho. Mas tem bastante título. Ai, cara, ganhei bastante. Pô, agora aposentando agora 4 society eu disputei, ganhei 2 e perdi 2. É título que não para mais. Ah, ganhei bastante, cara. Foi legal. O Tigrinho também tem bastante títulos. Se derreter todas as medalhas, dá pra fazer. O Tigrinho foi lá em casa, ele gravou. Eu tinha perdido já umas... bastante. O Tigrinho, pro outro dia, eu neguei. Entra aí pra resenha, pô. Ele gravou vídeo, fez um vídeo com troféu, medalha. Mas eu perdi muito, eu fico triste, cara. E a medalha que eu mais gostava foi a primeira que eu ganhei. Foi de 3º lugar, jogando com o Jair, escolinha. Cara, aquela lá... Mano, isso aqui eu não posso perder, Daíne, pelo amor de Deus. Cara, mas eu tenho certeza que foi meu menino, cara. Perdeu a que não queria perder, foi mal. Foi a primeira, cara, medalha que eu tinha amor naquela, cara. Eu tinha uma bonitinha também. Nossa, perdi nunca mais, velho. Pô, mas eu tenho, cara, ó, Mário Ribeiro. 2003, Mário 2003, Ribeiro. A primeira medalha que eu ganhei. Canindé, agora assim, acabando Canindé, mas no campo, Amador, Varziano, Canindé na época do clube que o bicho pegava lá também. Tenho também, cara. Pô, mano, bicho, ganhei bastante assim. Você ganhou Zabila já? Pô, você acredita, Zabila, eu só ganhei como é que fala no início do campeonato? Torneio início. Só, cara, depois eu perdi, nunca esqueço, por 15 de piripiri. 15 de piripiri. Ô, cara, Cri, Coruja, Anderson. Você jogava no Camorra, né? Você jogava no Camorra? Não, o Camorra, cara, Camorra tem muito tempo. Eu joguei só 3 anos no Camorra. O Camorra quem fundou... Só 3 anos. Só 3 anos. temporadas só. O Camorra foi o Real Madrid na época. O Camorra quem foi o Cueca, Nelsinho, Frank. Aí depois foi pra quadra, que era jogava lá no CTC. Aí foi pra quadra, mas nisso eu tava no bote, na época
da Mário Ribeiro, que o bicho pegar. Mário Ribeiro é top, cara. Mário Ribeiro é bom demais. Tinha muretona lá, o bicho pegar, né, se machucar, mas era gostoso demais. Na mureta, aí, o primeiro ano que eu assinei o Camorra, que tinha ganhado. Eu assinei pro Camorra, nós chegou 3 final seguidas, cara, né? Foi bicampeão e perdemos a final, acho que pro Vila Bela, nos pênaltis. Vila Bela também era foda. Ah, Vila Bela era com puro. Rivalidade até hoje. Canas. Era o Jorge já, o Romarinho. Rapaz, não, no resenha, lá no resenha, o cara fala do Vila Bela lá, nossa, o cara aparece do nada. 344 títulos. Se 3 horas da manhã você falar do Vila Bela, ele aparece. Opa! É o maior time da galáxia, o maior de então todos. trabalha naquele grupo, ele velho. fala que tem 500 títulos, o Vila Bela, ele é... Aí não, é o pior que o Chapo, quando ele começa a falar, aí já veio o pé, é isso aí, mister. Aí, nossa, você ele tem que ver cresce. no grupo. Ele fica grandão. Mal Canaça, cara, que ser humano maravilhoso também. E é legal, cara, eu sempre falo pra ele, cara, você tinha que continuar, igual o Arcupuro. O Arcupuro tem 30 anos, cara. Os caras eram tudo solteiros, hoje os caras é casado. Tem lá também. O filho do Júnior que joga. Mano, isso aí é bom. É uma coisa que eu sempre briguei com o Drianinho, cara. Eu falo assim, ó. Tinha o Operário. Assinamos no segundo ano. O primeiro ano era ele, o Vaquinha. Acho que o Cuco também jogava André Tutina e Sora campeão. Aí nessa época eu jogava no CTC. Molecote ainda. Foi antes de eu ir pro Corinthians de Alagoas. Aí nós fomos. Perdemos pra eles na semifinal, ficamos em terceiro. Depois a gente pegou, cara, aí que veio aquela amizade bacana. Reunimos todo mundo. Pide, André Tutini, Coco, Choco, reunimos tudo. Cara, a gente ganhou 5 campeonatos. Aí só que assim, foi casando, um foi se machucando, o time ficou 3, 4 anos, acho que até mais sem jogar. Aí foi separando, sabe? Aí montou o escritório, aí os caras foram pra lá, porque eu queria assim, ter até hoje, por isso que eu fui lá e falei, cara, vamos montar o Manivela Chute, vamos montar o Operário, cara. Vamos começar. Aí começamos ano passado com os velhos, pegando a ouro, que é difícil, só molecada, né? Sério, zica. Aí pra manter isso aí, cara, pra não deixar acabar. Eu sei que é estressante, correr atrás das coisas. Eu corro atrás de tudo, é dor de cabeça. Porque, olha que bacana, tinha que ter o Vila Bela ainda, tinha que ter o Nobese. O Vila Cláudio. Vila Cláudio, tinha que ter, cara. Ética. Pô, eu lembro, você falou Vila Cláudio, o pai do Lino, que o Barreto, cara, você tá Cidinho maluco. Cidinho Barreto. Tá louco. Vila Bela era zica, tinha medo dos caras. Os caras eram uma moleque ruim também, não era da bola. Doguinho, os caras chegavam, mano. Os caras andavam com canivete no turno. Ia ficar boa, cara, mas bacana, cara. Bacana. Ótimo. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês hoje. Dizer que eu estou muito feliz, que eu amei ouvir a resenha de vocês, a história, né? Como eu disse, eu acompanhei bastante, mas tinha bastante coisa da carreira do Tigrinho que eu não cheguei a pegar, porque, né? A gente vai trilhando outros caminhos da vida, né? Ele correu pro futebol, eu fui pra música, né? Mas... Acaba se encontrando. Exatamente, mas o respeito, carinho e admiração de sempre, né? Tá ligado? Sempre tamo junto. E você sou suspeito pra falar, né, irmão? Nós família, que precisar, tamo aí no fundo do meu coração. Eu tô encerrando com o coração partido, porque eu tô gostando pra caramba da resenha. Mas a gente vai ficando por aqui. E espero que vocês gostem desse papo que a gente teve hoje, né? Estamos aqui com 2 jogadores que jogaram na Europa. Dá uma segurada com o nível hoje, ó. Deram moral pra gente. Que moral. Então, vocês fiquem à vontade para mandar um abraço para a família de vocês, amigos e o que sentiram no coração. Cara, quero te agradecer demais pelo convite. Confesso que fiquei bem à vontade. Tímido pra caramba, cara, pra isso aí, mano. Vergonha. Pô, mano, não é sério, falou cara. Até que comia caldo de rei. Mandei mensagem pro Lu, cara. Até falei com a Michelle também no telefone. Cara, falei com você. Liguei pro Pé, mandei zap. Tô nervoso, cara, sério. Sou tímido pra isso demais e tal. Pior que nós 3 é uma panela. Tipo assim, você manda assim, ó, gente. Nós já envia pro Diego, pra Michelle. Como nós pode ajudar pra ele se sentir mais Nossa, nervoso, cara. Mas eu também não consegue, não. Nós somos os amadores mais profissionais da cidade. Te agradeço, cara, de coração. Obrigado pelo convite. Você, a Mi, o Lu, Diegão. Tá do lado desse cara que pô, mano. Esse menino cara é um fenômeno. Bem, e poder falar assim, cara, falar do meu pai, sabe? Falar um pouquinho da minha mãe, da Tonha, querer mandar um beijão pra ela, pra todos os meus irmãos. Águida, Decão, Dudu, que eu sei que tá num bom lugar. Juninho, Alice, Betânia.
meus cunhados, Beto, Moisés, pessoas que são maravilhosas, tá na minha vida, eu não posso esquecer deles. Da minha esposa, que é minha companheira, que a gente tá na luta, cara. A luta é grande, mas a vitória vai ser maior ainda. Amém. E pros meus filhos, Kaique, Kiara, para todas as profissionais de casa, as enfermeiras, as físio, fono, que cuida da minha menina para que ela tenha qualidade de vida. E um recado que eu queria deixar é muito importante que para você, cara, sem batança, que tem filho, cara, se tem um filho especial, não abandona, cara. Porque é difícil, cara. Só vocês dois ali do lado, ali, marido e mulher, é guerra, sabe, cara? É uma luta tremenda. Então, assim, muitos pais abandonam, sabe? Deixa a mãe sozinha. Faz isso não, cara. Dá amor, dá carinho. Por mais, eu sei que é difícil, mas é prazeroso, cara. Eles vivem através do amor que a gente tem, cara. Então, é isso aí que eu queria falar. E agradeço mesmo de coração. A gente que agradece. Agradecer pela oportunidade que vocês deu, o carinho de estar à vontade também, que é gratificante para nós. Taí tá aqui, um cara fenômeno que eu sempre me espelhei. Um cara totalmente tem o meu respeito, assim como vocês têm, o Diegão, o Lu. Recíproco. Eu cresci com vocês, mano. Sim. Nós não tava, às vezes, no mesmo trajetória junto, mas sempre estamos perto. É uma conexão. Sim, Nós com sempre se certeza. encontraram, nós sempre tava junto. E saber que vocês estão num rumo de profissionais, tomou uma decisão bem importante de conhecer mais as pessoas, de poder falar algo nosso daqui que tá travado, às vezes, com a gente não fala, às vezes, na uma resenha. E aqui a gente ficou à vontade para falar isso. Com certeza. Pra nós, eu fico feliz demais. Bom. Você dorme até mais leve. Parabenizar esse Obrigado. maravilhoso estúdio esse trabalho que vocês estão fazendo. Agradecer minha mãe, Dia das Mães, mandar um beijo, um abraço para ela. Agradecer minha esposa também, que através dela também, que eu comecei a conquistar muitas coisas que eu conquistei hoje. Chegar onde eu cheguei hoje. Meu pai, minha irmã, que estamos na luta, meu irmão, toda a minha família, que tem um grande carinho. E deixar aqui uma reflexão que tudo na vida vai gerar sua atitude. Que a atitude normais, ela vai gerar resultados normais. E a atitude extraordinária gera resultados extraordinários. A gente é fruto do nosso trabalho. Então, se aquilo que você trabalhar com esforço, vai gerar lá na frente uma boa vitória. Amém. E aquilo que você fazer com menos esforço, a mesma coisa, não vai vir a vitória. Então, conquistar o que vocês estão conquistando, chegar onde vocês estão chegando, assim como o Taí também, conquistar o que ele conquistou, fazer o que ele fez, o trabalho que ele tem feito na família dele, ele transformar, reconstruir, construir, reconstruir tudo de novo. Eu vendo isso aqui, eu me sinto pequeno perto de vocês, perto da história que vocês têm. Tá maluco, E é só agradecer mesmo, agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui agora. É nóis, Tigrinho, humilde pra caralho, hein, Cê meu. tá maluco. Meteu foi o louco agora, Cê é hein, doido. Moleque é diferente. bem, Tinha alguma mandou coisa bem, pra velho. falar, mas eu viajei no papo dele. Não esqueci, mandar um abraço pra rapaziada de segunda-feira do meu horário. Segunda-feira Resenha de resenha, segunda? rapaziada, não esqueci de vocês não, hein, pelo amor de Deus. Tá maluco, ali é só a turma da resenha mesmo. Rapaziada em geral do Camorra, do Operário ali, que a gente é amigo de berço. Porque se eu não falar isso aí depois, vai ficar mal pra mim depois. Cara. Vai criar inimizade. Vai ter mais churrasco de segunda. Nossa, pelo amor de Vai Deus. pegar mal. E Michele, obrigado, viu, nega? Muito De obrigado, coração, viu? minha diretora. Rapaziada, esse é o podcast Feira Arte. Estivemos com Taí e o Tigrinho hoje aqui. E muito obrigado pela audiência de vocês. Bebam água, não usem drogas e sejam E felizes. feliz Dia das Mães. Exatamente. Valeu, rapaziada. Bem demais. Aí.